Eu sou a Raquel Carneiro, eu sou CEO e fundadora da Ideal Social e esse aqui é o podcast Social Também Pode. Aqui eu vou sempre trazer temas e convidados sobre o universo das iniciativas sociais nas empresas, na sociedade e nas organizações. E hoje eu estou aqui com um ótimo convidado que eu já estava querendo trazer. Deu um jeitinho de agenda, como sempre, uma dificuldade para a gente fechar, deu certo. Tiago Massagardi, que é o sócio da Everest Fundraising. Tiago, obrigada. Bem-vindo. Ele adiou viagem, gente, para estar aqui. Deu certo. E eu queria começar como eu sempre começo. Tiago, eu vou pedir para você se apresentar, mas não é o currículo e a mini-bio tradicional. Tá bom. A gente sabe que o terceiro setor, a gente não tem uma obviedade ali, né, dos caminhos, das formações, para a gente chegar na carreira que a gente trilhou. Então, eu queria conhecer a tua história. O que que fez, o que que aconteceu na sua vida e o que fez você acabar trabalhando numa área social e ainda com captação de recursos, né? Porque não é qualquer coisa. Captação é algo bem específico. Conta pra gente. Bom, obrigado, Raquel, primeiro pelo convite de estar aqui, de a gente poder conversar. Minha primeira experiência em podcast, então estou aqui estreando. Eu já falei para pode com ficar você. tranquilo. Tranquilíssimo, estamos entre amigos, então obrigado pelo convite mais uma vez, de poder compartilhar e poder trocar ideias. Acho que isso é importante para a gente poder fortalecer o setor social e o terceiro setor em especial, né? Então, como a Raquel falou, eu sou Tiago Massagardi, sou fundador, sócio da Everest Fundraising, junto com a Marina Massagardi, e também sócio do Danilo Jungers. Desde 2019 a gente estabeleceu essa parceria e a gente vem desenvolvendo trabalhos voltados para a captação de recursos de organizações sociais sem fins lucrativos. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo de ajudar organizações a estruturarem suas captações de recursos, fazer com que a captação de recursos seja profissionalizada, que a captação de recursos ganhe uma relevância e uma importância dentro da operação, do dia a dia da organização, que muitas vezes não tem. Muitas vezes a captação é deixada de lado para que a gente consiga executar os trabalhos sociais, que são, logicamente, a principal função de uma organização. Mas sem recurso, A moda não existe gira. o resultado Não para que existe você resultado. execute o trabalho com qualidade, pagar bons salários. Então, a gente nasceu com essa ideia de ajudar organizações a se estruturarem melhor. Mas, para chegar até aqui, tem toda uma jornada, né? Esse início começou, na verdade, em 2003, né? Quando eu comecei a procurar a me envolver. Eu gosto muito de fotografia, né? Então, eu fiz algumas viagens e estava começando nesse universo da fotografia, né? Ainda estava começando a entender um pouco e fazendo alguns cursos. E aí eu gosto muito de fotografia de natureza. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre os caminhos que eu poderia seguir na fotografia de natureza, né? E aí, assim, eu caí de paraquedas no site de uma organização chamada SOS Mata Atlântica. Não acredito. E aí eu vi que eles tinham um programa de voluntariado. Eu falei, Tiago, cara, pela fotografia. por causa da fotografia. Por causa da Essa sua fotografia. história é a mais diferente de todas das histórias de todo mundo que veio aqui. E aí eu falei, cara, vou lá, vou ver qual que é. Incrível. Porque eu queria me relacionar nessa área. Então, Claro. a ideia inicial era fazer um trabalho voluntário com uma área que eu gosto, mas também para que eu pudesse ir me envolvendo, né? No final das contas, a fotografia ficou só um hobby mesmo, nunca fui, né? Gosto, faço fotos, sempre que eu tenho oportunidade de fazer trilhas e fotografar, eu estou fazendo, mas não virou minha profissão, que era algo que eu sonhava lá atrás. E eu acabei entrando Quantos anos você tinha? Eu estava com 23 anos. Então eu comecei a fazer o trabalho voluntário e ali fui fazendo amigos, fui ficando, fui me envolvendo Na própria mais. SOS, então Na foi própria a SOS. tua entrada ali nesse Foi a minha trabalho entrada. voluntário. E aí, também, assim, trabalhar no terceiro setor não era parte do meu plano, como não é para a maioria dos captadores de recurso, ninguém acorda, Dizendo, vou ser captador de captador de recurso. carreira. Não vou. Pergunta lá no ensino médio, você quer ser o quê? Vou fazer alguma coisa para poder me tornar captador de recursos depois da faculdade. Não existe, não, até hoje não existe. Então a gente cai meio que de paraquedas mesmo, e foi o meu caso. Antes disso, né, eu trabalhava com vendas
Eu trabalhava na área comercial com vendas de no-breaks, esses equipamentos, né? Sim. Quando acaba a energia. Trabalhava muito com data centers. E aí na empresa tinha também vendas de software para rádio e TV. Então eu acabei, né? Comecei como assistente, fui virando auxiliar ali, fui virando analista, depois eu me tornei vendedor mesmo, né? Então eu tinha essa coisa do comercial, da venda, de comunicação. E aí, num dado momento, eu acabei tendo um contato mais próximo com a diretoria lá. E aí o Adalto, que era o diretor de captação de recursos na época, me conheceu e falou: cara, eu quero alguém aqui que conheça, tenha essa habilidade comercial, que saiba, né, vender, falar, conversar, apresentar, mas que também tenha a causa no coração, porque eu era o voluntário na Sem instituição. dúvida, claro. E Você já aí estava conquistada. era a fome com a vontade de comer, e É. aí acabei sendo convidado para trabalhar lá na captação de recursos. Assim, e eu entrei Qual foi essa sua com... primeira percepção? Porque Cara, é uma venda, mas ao sim. mesmo tempo tem tanto de outras coisas envolvidas ali atrás, né? Assim, o que eu fui percebendo é que, de fato, ter conhecimento da causa e ter o engajamento faz toda a diferença. Assim, Sem não existe. dúvida. O captador que não está envolto ali, envolvido, imerso na causa, ele vai ter dificuldade, porque ele precisa ter argumentos, ele precisa construir essa relação com o doador, ele precisa ser também uma ponte de educação para o financiador, porque muitas vezes o financiador Sim, não com tem certeza. ideia. É. E não adianta você falar assim, olha, mas Linguagens eu vou diferentes, te mundos levar lá diferentes. na minha organização para você conversar com uma equipe técnica, às vezes você não tem tempo para isso. Então, o captador ele precisa ter essa habilidade de conhecer muito profundamente do ponto de vista técnico, estudos, referências, informações, para que ela consiga levar isso para o doador. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer, esses dias até falaram que é uma frase muito parecida com uma frase meio que do Mandela, né? Que ele fala assim, a gente nunca perde, né? A gente nunca perde uma negociação na captação. Ou a gente ganha o doador, ou a gente educa. Sem dúvida. Né? Então a gente, né, a frase não tinha do Mandela, não tinha nada a ver com captação de recursos, né? Mas tinha a ver com essa coisa. A gente nunca perde numa negociação, né? Ou a gente ganha, ou a gente acaba estabelecendo uma relação de construção de alguma coisa a partir daquele diálogo. E a captação não é diferente. É lógico que a gente às vezes perde o recurso, né? Mas Sim. eu tenho a chance de educar alguém. Então o captador precisa disso. E uma Isso. vez captador na SOS, captador para Aí, sempre? não, aí agora essa é a área que eu me Quer dizer, você encontrei. se encontrou e fez Eu uma me carreira encontrei. ali. Ali eu falei, cara, é o lugar que eu vou Gente, ficar. mas olha que legal. Olha a importância do trabalho voluntário. Total. Porque o trabalho voluntário, de alguma forma, te colocou num ambiente que não é muito falado até hoje dentro das graduações, enfim, né? Não temos uma graduação específica para atuar no terceiro setor, muito menos com captação. Sim, Hoje a gente tem alguns cursos em nível de pós-graduação, mas sim, ainda são poucos. sim. Mas o trabalho voluntário te abriu uma porta, uma oportunidade que você desconhecia. Total. Porque ali você vai entendendo mais, se engajando na causa e virar uma ponte. É lógico que você não pode entrar no voluntariado com uma Claro, com expectativa essa de que você vá trabalhar intenção. lá. Não é isso. Isso nunca passou na minha cabeça. O convite veio de forma completamente inesperada, assim. Tanto que ainda teve uma situação, porque eu estava indo viajar, eu fui morar fora para aprimorar meu inglês, e eu recusei a primeira Primeiro oportunidade ali, convite. né? E aí a pessoa que tinha sido contratada, uma outra pessoa que estava junto na equipe acabou saindo um ano depois, quando eu estava exatamente voltando da minha viagem. Então, assim, eu falo que também o universo conspirou muito a Alinhou, favor. tinha que ser, Muito, sincronicidade. muito, né? E muitas coisas na minha vida acontecem com essa coisa de a A combinação oportunidade das coisas. se coloca. Sim, isso a gente tem que estar muito E atento. como foi para você essa próxima trajetória entre você trabalhar numa organização, contratado, captador, até ser um sócio fundador de uma empresa de consultoria nessa área? Tá, Porque hoje, e aí eu vou querer, a gente vai falar um pouco da Everest, mas tem uma jornada aí, né? Que também eu acho que o empreender sim, nem sempre é aquilo que a gente pensou lá no início, né? Nem sim, sempre é a tua primeira opção de vida, de carreira, enfim. Tem dois desafios, o captação e o empreender nisso, né? sim. Então, acho que foi um pouco nesse caminho também de entender as oportunidades, né? Então, primeiro que houve uma preparação. Então, enquanto eu estava na fundação,
eu dava muita palestra, eu dava bastante treinamento, eu era muito convidado, né, para participar dos eventos da BCR, né, os amigos todos que você vai conhecendo, aí vem Michel, Flávia Lang, o próprio Danilo, você vai, né, Thaís da Rede Filantropia, chama e fala, vamos lá, vem fazer um treinamento aqui para falar sobre captação com empresas, que era a minha especialidade lá. Então, eu trabalhei fazendo captação de recursos com empresas e grandes doadores lá. Então, eu fui me preparando, porque fazer trabalho de consultoria é você transferir esse conhecimento. Claro, sem dúvida. Então, você precisa... Você tem que ter essa experiência, você tem que ter experimentado. Tem que ter didática, Sim. tem que ter comunicação, tem que saber levar a informação certa, estruturada para o teu cliente. Então, isso eu fui fazendo, né, nesse exercício de dar aulas e também por conta da rede que a organização, que a SOS tinha na época, com outras organizações que eram parceiras, era muito comum elas me ligarem, me procurarem e falar, cara, eu preciso de uma ajuda para captação. O que eu posso fazer? E aí eu desprendia ali um tempo, às vezes recebia, fazia uma conversa, passava meio-dia, e aí eu já ia meio que fazendo um pouco esse trabalho de consultoria, de dar orientações. E aí você via, putz, aquilo que eu fiz indicação deu certo, aquilo que eu sugeri para ela deu bom. Então, você vai pegando um pouco essa manha de como passar essa informação e o que é mais valioso para a organização. E aí eu acabei, né? Eu já estava no momento também de pensar coisas. Passou aquele breve momento de falar assim, eu vou para o segundo setor para ver qual que é. Então, eu acabei saindo da SOS Mata Atlântica no final de 2015, né, para começar, no final de 2014, e aí em 2015 eu comecei o trabalho numa empresa, fui assumir a área comercial, mas que ali foi realmente para ver que não era um lugar onde eu queria estar, entendeu? Ali eu falei, cara, não é isso que eu busco. Então eu acabei saindo de lá bem rápido mesmo, fiquei 5 meses, e aí em contato com os amigos eu fui convidado para ajudar a implementar numa outra consultoria a captação de recursos de uma organização. E ali também eu fui começar a entender como é que é você pegar um planejamento que já estava feito pela organização e pela consultoria e implementar aquilo e seguir aquele planejamento. E ali a gente começou a pegar outros projetos, então a gente foi fazer outros planejamentos, implementação de estratégias em outras organizações. E aí, quando foi em 2019, né, a empresa acabou seguindo outros caminhos e eu entendi que era o momento de eu criar uma empresa que fosse desenvolver os trabalhos com uma metodologia que eu acredito, com um estilo que eu acredito, da forma como eu entendo que é mais interessante para as organizações. E deu certo, assim, acabou dando muito certo porque as organizações compreenderam esse formato de trabalhar, de construção, de diálogo, e aí a gente começou a desenvolver mais esse trabalho de consultoria com muito mais força e muito mais prazer também, porque a gente gosta muito do que faz. E né? certezas também, né? Sim, Um pouco de caminhos, o que eu quero. E incertezas também E nesse incertezas caminho, também. porque é isso, você empreender, aí quando a gente olha do lado, né, da gente fazer a gestão disso, é isso, você tem uma consultoria, você sabe como que é, às vezes você tem que arriscar coisas, pensar coisas diferentes, novos serviços, novas ideias. Isso é o desafio de E eu empreender. acho, falando um pouco ainda da questão do empreender nessa área, tá? A gente sabe hoje que tem alguns movimentos com foco em empreendedorismo. Sim. Sejam movimentos filantrópicos ou não, mas a gente tem algumas redes, a gente tem, né, alguns grandes movimentos que têm essa ideia de impulsionar perfis de empreendedorismo ou startups, aquela coisa toda. O que eu estava refletindo outro dia, olha, enfim, não é uma coincidência, mas uma sincronicidade de novo, né? Mas eu estava refletindo outro dia, é que sempre se fala um pouco desse lugar da solidão de quem empreende, né? De quem funda uma empresa, enfim, com sócio ou sem sócio, são 1 ou 2, no máximo ali. Geralmente não é muito mais que isso. Mas eu acho que nessa área onde a gente trabalha, a solidão é maior. Porque se você pega outros perfis de negócios que estão dentro dessas grandes redes, não tem ninguém que faz algo parecido com o que a gente faz para a gente trocar ideia. Sim. Não tem. Então você pega, você fala assim, eu tô numa rede que eu entrei recentemente, eu falei, deixa eu entender como isso aqui está sendo organizado. E aí, se eu não me engano, tem quase 400 pessoas, mais ou menos, nesse grupo que eu tô.
São vários, mas eu tô em um que tem, eu acho que 380. E eu resolvi perguntar, falei, gente, tem alguém, né, que faça alguma coisa próxima? Não estou dizendo que é na área social, com captação, mas uma Parecido consultoria que ali. seja um pouquinho parecida com isso. Não tem ninguém. Então, num grupo de quase 400 empreendedoras mulheres, nesse caso, só eu atuo nessa área. Então, eu fiquei outro dia refletindo, gente, existe um lugar para os empreendedores da área social ou da área de captação? Porque a gente tem a BCR olhando para o captador, né? De certa Sim. forma, tem consultores ali dentro também, etc. Você tem as redes que são de empreendedores de tudo que é área. E a gente está ali naquele meio, Ah, com total. 3, 4 pessoas, 5 pessoas ali, que a gente, no fim, todo mundo se conhece, a gente se fala. Mas se não foi isso, não tem troca, porque as dores são diferentes, né? Desse Sim. empreendedorismo. Sim, são muitas. E assim, tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem um lado bom e tem Tem, um lado ruim. ou tem um lado ruim que é isso, a gente tá sozinho, muitas vezes não tem com quem Você trocar quer trocar uma experiência. experiência, uma ideia, Você vai tropeçar, você vai ter que tropeçar, levantar sozinho e ter que Exatamente. seguir. Por outro lado, é um mercado É um mercado novo, é um mercado a se explorar, em expansão. muito, muito. É isso, a gente está tendo, né, muitas organizações que estão começando a se estruturar, estão entendendo que a captação é importante, estão entendendo que às vezes sozinho elas também não vão conseguir chegar naquele lugar. Não é que consultoria, não é que alguém vindo de fora vai ser o salvador da pátria, porque depende da organização, de fato, em fazer esse movimento. Mas ter alguém que tem uma experiência, que vivencia isso, a gente tem uma série de clientes. Então eu vejo um cliente errando, eu chego pro outro e falo, ó, cuidado, você pode errar também E às nesse vezes pra gente parece caminho. tão óbvio a solução desse Pois erro, né? é, né? É. Outro dia eu estava até fazendo um trabalho, né? E eu olhava assim o planejamento e do meu lado aqui eu estava muito frustrado com o planejamento, porque não estava um trabalho completo. Não estava. Existia uma frustração de que estava faltando alguma coisa, por falta de tempo, tanto da gente, mas também do cliente, dessas interações e tudo mais. E aí, quando a gente teve uma reunião, a gente discutiu o planejamento e tal, e aí a diretora, eu falei isso para a diretora, ela falou assim, Thiago, você não tem noção do que você está entregando para a gente aqui, assim, é muito, É muito acima anos-luz do do que a gente que estava a organização fazendo. sozinha É uma boa conseguiria. organização, faz um belo trabalho e tal, mas em termos de planejamento, ela tinha ali suas deficiências. E é interessante, porque eu olho e falo, cara, tem muito para fazer. Agora, Mas tem esse exercício de a gente também entender que é o passo que a organização precisa ela dar precisa. para poder chegar depois Mas eu na acho que isso perfeição. é uma clareza que a gente tem quando tem uma trajetória como a sua, e eu tive um pouco isso também, que de estar na posição do cliente e de estar na Ah, posição sim. como consultor. Porque a gente, como cliente, já tendo trabalhado em organizações e já tendo participado de processos, né? Lógico que nunca vão ser iguais aos nossos, mas de outros processos, sejam de planejamento estratégico e etc., e já tendo contratado consultores e sendo cliente, a gente sabe a entrega que deu certo, que não deu, a entrega que a gente consegue colocar em prática, e às vezes a entrega que vira um quebra-cabeça e ninguém da organização consegue colocar em prática. Então, eu acho que tem um pouco a se olhar Tem. que coloca talvez o teu nível de exigência, e aí eu me coloco nesse grupo, você dizer, ah, não estava tão bom. É. Não estava tão bom para quem? Mas é para a organização, Para a organização sim, tava. sim, E você tem essa noção enquanto consultor, mas já foi cliente, sabe o que quer entregar, sabe o que pode, o que consegue. sim, Então, eu acho que tem um pouco essa visão, sim, né, sem que é mais dúvida. abrangente de quem tem uma trajetória Sim, sem dúvida. nessa área. Então, assim, quem está entrando nesse mercado tem um espaço muito, muito grande. É lógico que precisa ter, assim, ser consultor, ter uma consultoria, pressupõe que você tenha essa experiência antes. Sem Que isso dúvida. é algo que eu também vejo, às vezes, com um pouco de preocupação. Muita gente Concordo. nova chegando que nunca trabalhou fazendo captação e, de repente, monta uma consultoria de captação de recursos. Estou falando de captação. Isso vale para empreendedorismo social, Não, vale para para qualquer responsabilidade área. social, ISG, essas coisas todas. Gente que nunca trabalhou dentro de uma empresa e que está falando de temas que não gere uma empresa, que não tem esse conhecimento. Cara, querendo falar, eu sei que o tema é novo, mas você precisa ter uma Concordo com vivência você. para você conseguir desenvolver isso com mais habilidade, né? Não, consultoria é o lugar do expert. É lugar do expert. Então, assim, não estou dizendo que não existam casos que não vão ter, que tem gente que são brilhantes, tem pessoas que são brilhantes. Mas é importante ter essa vivência porque eu acho que a gente consegue conectar mais
a realidade, a Sem teoria dúvida. com a realidade. Porque o que eu estou levando é pura teoria para as organizações. É Não, lógico que sem a gente dúvida. acompanha a É isso prática, mesmo. mas ela vai ter que praticar sozinha, né? E isso é algo que a gente tem como um valor, assim, né? A gente não vai ser o captador da organização. A gente acredita que a organização precisa desenvolver a Isso, equipe perfeito. internamente, né? A gente trabalha assim. Então, esse é um desafio, né? E aí, só para fechar um pouco sobre essa coisa da carreira, também é uma coisa interessante, assim, né? Você fala, putz, como é que eu vim parar aqui, né? Contei uma parte disso, mas tem uma coisa que antecede ainda, que eu acho que é muito interessante, eu gosto de contar, que é uma curiosidade minha, é que a minha formação é em designer de embalagens. Tiago, Então, assim, a trajetória completamente fora mais daquilo diferente. que eu... Então, assim, eu costumo brincar que eu fiz 4 anos para descobrir o que eu não queria fazer pro resto da minha vida, Você trabalhou com porque, design de cara, eu embalagem? fiz alguns trabalhos, cheguei a fazer um trabalho para uma agência, um período e tal, mas definitivamente foi a descoberta de ver que Muito ali interessante, não né? é o Esse que eu quero caminho. fazer. Né, eu vi amigos passando madrugada trabalhando, eu falei, cara, isso eu não quero. Não que não aconteça isso eventualmente com a gente agora, Exato, né? exato. Mas eu sabia que trabalhar em agência não era algo que eu queria e eu gostava de uma outra linha de design, que era uma parte mais construção, dentro da fábrica, processo industrial e tudo mais. E não era o que eu ia conseguir. Mas foi interessante também, porque eu faço muito essa analogia de que fazer captação de recursos, muitas vezes é a gente pegar um projeto que é mega complexo, e conseguir empacotar esse Isso, projeto claro que é. para o financiador conseguir ver essa embalagem e compreender o É conteúdo pensar com os sem olhos do ver o teu cliente. conteúdo. Exato. Então, porque ele não precisa saber que a metodologia de ensino é aquela que vai gerar mais impacto. É lógico que é importante a gente trabalhar isso, mas tem que ser numa linguagem que o doador entenda. E tem uma diferença muito grande da linguagem que a gente usa no terceiro setor, principalmente para quando a gente conversa e tenta captar com a empresa. Muito, É outro universo. muito. Então, assim, usar, né, A gente dentro é um tradutor. da área ambiental, sim, o captador tem que ser esse Ele é um tradutor. tradutor, Né? Na área ambiental, por exemplo, que é onde eu trabalhei muitos anos, né? Tinha muito essa coisa. Super Não, técnicos. porque a RPPN, porque a UC e a APP dentro dessa UC aqui, que é uma RPPN. Aí você fala assim, cara, quem vai entender o que é uma RPPN? Desculpa, até explicar. Assim, simplifica, ou traduz pelo menos, né? Então, a reserva particular do patrimônio natural, que é a Tem uma legislação. característica X, Y, E aí Z. traduz isso para o doador e fala assim, ah, entendi o que é isso. Né? Mas se a gente pega assistência social, que é o mais comum no terceiro setor, Super. é super técnico, é Super. profundo, É. tem um grau de profundidade ali que falar com o investidor é difícil. Sim. Ele tem que fazer um nível superior ali para compreender. Porque tem uma questão técnica que é necessária, que é importante, Sim. mas não conecta com o patrocinador. Não. Eu entendo a importância da linguagem, porque às vezes você precisa ter siglas, coisas que vão facilitar essa comunicação no teu meio para dar velocidade nas coisas, né? Mas na hora que você vai falar com um público leigo, você precisa saber traduzir isso. E esse é o desafio do captador. Muitas vezes conseguir pegar esse conteúdo e levar de uma forma mais suave, mais leve, entendível, compreensível e tranquila para que o doador consiga se sentir mais à vontade e impulsionado a Consuma com doar. mais facilidade essa informação. Então a gente tem. E muitas vezes o processo inverso também. Então, muitas vezes o captador, depois de voltar de uma empresa, ele também precisa fazer essa tradução para dentro, para que a organização entenda o que essa empresa está querendo com essa relação. Empresa, né? Mas os doadores, todo mundo tem interesse de alguma forma, claro, né? tem É lógico motivações. que tem uma coisa de solidariedade, mas as pessoas doam por algum motivo. Eu fui fazer trabalho voluntário porque eu queria me envolver com fotografia. Exato. É isso, não perdi a minha genuidade de estar lá fazendo trabalho voluntário, mas eu queria estar num ambiente que me proporcionasse acesso a um conteúdo ambiental que me abrisse portas. É isso, no final das contas não serviu para aquilo, não foi esse o objetivo, mas tinha um interesse. Então a gente ter essa capacidade de traduzir esse interesse para fazer as relações serem mais fluídas e saudáveis é interessante. Eu quero agora, assim, entrar para a gente falar um pouco do que você tem feito na Everest, mas geralmente eu vou inverter aqui a ordem do que eu costumo fazer. Ótimo. Depois eu quero voltar na carreira do captador. Ótimo. Tá? Mas eu vou deixar você falar primeiro da Everest, porque eu sei que você também tem uma atuação com processos seletivos para olhar perfis. Então, primeiro fala, e aí a gente volta a falar um pouco dessa carreira do captador. Legal.
Assim, acho que mais do que, né, o Everest, né, acho que o que a gente acredita muito é nesse, como eu falei, que a organização tem a captação internalizada. O que a gente percebe muito é que as organizações estão tendo muita dificuldade porque elas acreditam, eu entendo, porque tem questões financeiras, às vezes tem falta de recurso, e aí quer ter um captador externo com uma remuneração pelo variável. Primeiro que ele vai ter na carteira dele provavelmente você e mais outros 20 projetos lá. Tá? Sim. O que, quando você fala de leis de incentivo, por exemplo, ele até funciona melhor esse modelo, né? Mas quando você está falando de captar para o institucional, isso vai se tornar um processo muito mais complexo. Por quê? Primeiro que aquele captador não vai ter a profundidade da tua causa que ele precisa para ser eficiente. Segundo, é que ele vai trabalhar de acordo com o interesse dele. É E essa óbvio. captação é sempre muito mais difícil. E é lógico que é mais difícil para a organização. Para o captador pode ser uma mão na roda, porque ele vai ter 20 projetos lá para captar, e ele vai levar 20 projetos diferentes, e ele vai fechar o resultado que ele está procurando. Mas ele não fecha o da instituição, porque ele Exato. traz 100 mil para a tua organização, 300 mil para outra, mais 50 mil para outra, mais 30 mil para outra, e ele conseguiu fechar os 500 mil dele lá e ter 10% daquilo lá. Agora, para cada uma das organizações que ele captou, foi um valor muito pequeno e não atingiu os resultados, os objetivos que aquela organização precisa. Então, o primeiro ponto é que isso seja internalizado. É por isso que a gente optou por essa decisão de que não vamos trabalhar fazendo captação pelas A organizações. gente aqui, eu também A não gente não faço pega, põe um mais, projeto debaixo do braço e saiu captando. Eu fui captadora CLT, eu digo, consultora eu não capto. Eu vou junto com a equipe para muitas reuniões, para Isso. acompanhar, para entender como está apresentando, Pra como está se orientar, comportando, ensinar, pesquisar. para depois, quando voltar e falar, olha, aqui você podia ter feito melhor, aqui você fez muito bem. E, além disso, você pode fazer esse outro tipo de ação, esse tipo de comportamento, para que você consiga ter um melhor resultado. É lógico, a gente tem um impulso de captador. Então, tem reuniões, dependendo do tamanho do projeto, que eu entro um pouco mais ativo ali na reunião, na negociação. Mas não é o meu papel, porque no dia a dia, aquela organização vai E precisar a linha de tocar. frente tem que ser, o contato é da Tem que ser. organização, a organização tem que ser a pessoa que fica no imaginário daquele potencial patrocinador. Exato, Enfim, você pode até exatamente. estar lá ajudando no início, talvez, mas a ponte de contato é patrocinador e organização. E a organização, não é o indivíduo. Não E é pode a ser organização, o não é captador. indivíduo, Né? concordo. E esse acaba sendo um grande problema, porque muitas vezes, com um captador externo também, Raquel, a gente vai ter situações onde o captador ele vai dominar a relação com o financiador. E é óbvio que ele vai fazer isso, porque é o serviço dele. Sim. E aí, quando a organização fala assim, não, eu não quero mais trabalhar com esse captador, é natural que esse captador falou, tá bom, então eu vou levar esse financiador para uma outra organização. Claro que ele vai fazer isso. Eu já vi muitos depoimentos assim. Eu vejo isso com uma certa frequência, assim, É isso sabe? mesmo. Então, é perigoso isso para a organização, pensando na sustentabilidade financeira dela. Então, ela precisa internalizar. Então, esse é o primeiro ponto. Eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, tem questões de Eu recursos, acho que dá mas... até para você pensar em compor esforços, Sim, mas sem ter alguém dentro, alguém fixo, você não vai conseguir implementar uma estratégia. Não Você vai. vai olhar sempre o final dessa estratégia, que é um projeto e na maioria das vezes é incentivado, né? Exato. Mas você tem todo um guarda-chuva ali que, se não tiver alguém fixo, trabalhando todos os dias de 9 às 18, Exato. não vai andar. E a gente tem cliente que chegava a perguntar: ah, mas esse captador que a gente vai internalizar pode fazer outra coisa na organização? E eu sempre digo: não. Exato. Ai, mas ele vai ter o que fazer todo dia, a semana Muito. toda, de 9 às 18. Eu falei: e talvez nem dê tempo com uma Exato. pessoa só. Exato. Então, não, ele não pode fazer outra coisa. Porque tem organização que ainda acha que não precisa desse tempo, que não demanda tanto tempo. Não, E demanda, né? tem muito trabalho para fazer. Aí entra o segundo ponto do nosso trabalho, mas que é uma coisa que a gente acredita muito, é a organização efetiva do trabalho desse captador. Uhum. Então, desde você ter um CRM, onde você vai inserir todas essas informações a respeito das oportunidades que você está negociando, para que você não se perca, porque, gente, você está lá. Sem dúvida. Vai anotando no caderninho. Isso é comum a qualquer um de nós. Você vai anotando no caderninho. Você vira a página, daqui a pouco você virou 3, 4, 5 páginas, você já deixou para trás aquela oportunidade. E aí você deixa de fazer follow-up, você deixa de dar Você não atenção tem gestão de necessária. informações nem de conhecimento. Aí o captador é dispensado, ou o captador saiu.
Aí ele vai levar aquele caderninho junto. É óbvio que E o a caderno não vai organização ficar começa do zero, tudo de novo. tudo de novo. Exatamente. Teve uma organização que a gente fez a gente faz o trabalho ainda, ela é cliente nossa, mas a gente começou esse trabalho de começar a consolidar as informações a respeito das empresas, a montar o CRM e tudo, absolutamente tudo começou a ser colocado lá. Então contratou uma captadora, o negócio deu super certo, era captação com pequenas e médias empresas, e aí depois acabou contratando uma segunda captadora, ela ficou mais 4 meses, ela fez um bom trabalho, mas ela tinha o sonho de trabalhar numa outra área e apareceu essa oportunidade logo que ela estava ali com 4 meses no trabalho. E ela saiu. Cara, a organização, em 2 semanas depois, trouxe uma outra captadora, ela já era de uma outra área, acabou sendo convidada para ir para a captação, e ela começou o trabalho dela do exato ponto onde a anterior tinha parado. Porque tem a gestão dessas informações e do conhecimento. O impacto isso. foram 2 semanas que ela teve resultado ali. Mas dali para frente, a captadora que entrou, já entrou com um legado, já entrou com uma história, ela já apresentou resultado mais rápido, porque já tinha toda uma rede de conversas que a anterior tinha estabelecido. Então, tudo fluiu com muito mais Exatamente. facilidade. É importante. E sem isso, você vai ter muito mais dificuldade. Tem organização que a gente vai fazer o começo desse trabalho, você pergunta, e aí, cadê o histórico de captação? De quem que vocês receberam doação? Mas é um eterno trabalho de convencimento, Thiago. A gente tem clientes que leva 1 ano, 2, para entender que precisa investir talvez num sistema, para entender que tem que implantar alguma solução de tecnologia, Sim. enfim. E aí, geralmente é num caminho de muitas dores. Sim. Porque você anuncia antes, você avisa que precisa, que não vai ser legal, que não vai dar tão certo, se não tiver. E aí acaba esperando acontecer para dizer, realmente, não deu, vamos lá, vamos tentar olhar para isso. Mas assim, tem coisas que são básicas para o desenvolvimento desse trabalho. Sem Então, dúvida. não dá para você começar um trabalho, ter um captador e não ter um CRM para você poder fazer a gestão Sem dúvida. disso. Não adianta você ter um telemarketing e não ter um sistema de telefonia, gente. Então, tem custos que são inerentes a esse processo da captação e tem que estar lá. Então, de nada adianta. Tem muita organização que nos procura e fala assim, poxa, eu queria trazer a consultoria para poder ajudar a gente. Eu falo, cara, maravilha. Só que, além de nos contratar, você vai precisar ter um captador, você precisa ter um CRM, você vai precisar trabalhar um pouco de comunicação, você tem que produzir material, você vai ter que ir em eventos, você tem que fazer treinamento. Tem algumas coisas que não dá para abrir mão. E aí a organização fala assim, putz, mas aí não tenho. Eu falei, então, posso falar uma coisa? Se você tem um recurso para nos contratar, antes de nos contratar, faça isso. Ainda que você faça sem a consultoria, é melhor você ter a infraestrutura do que ter uma consultoria sem infraestrutura. Isso não faz sentido. Então, estrutura isso. Vai errar, talvez erre com mais frequência, não tem os caminhos tão encurtados quando você tem uma consultoria, mas você precisa ter. Lá na frente, quando você tiver essa estrutura, já tiver um recurso, aí a gente entra para poder potencializar isso. Então, esse é o segundo ponto, assim, que é essa manutenção do histórico, essas informações internalizadas. E aí, entre segundo e terceiro, que tem a ver com essa organização, é você conseguir fazer com que o captador não seja a única figura central nessa relação com o financiador. Isso é um super desafio, porque requer envolvimento da diretoria, da gestão, dos coordenadores de projetos, porque eles vão ter que desprender tempo deles também para que essa relação se estabeleça. Então, vai fazer uma visita lá, não é só o captador que vai fazer o tour com a pessoa. Olha, apresenta o coordenador do projeto, apresenta a gestora. Muitas vezes você deixa eles falarem mais para poder ganhar essa relação de confiança com outros membros ali da tua organização. Vai participar de um evento da empresa, não vai só o captador, vai mais alguém, mais 2, 3 pessoas, para poder, além de tudo, aproveitar oportunidades que podem estar lá. Isso vai construindo uma relação que não depende exclusivamente do captador. E aí, é um tema que eu sei que você gosta muito, é pensar desenvolvimento institucional. É isso. Porque a captação, quando a gente está fazendo só esse comercial... área dentro de um ecossistema da organização. Ela é só a captação. Agora, quando eu penso a captação de uma forma ampliada dentro da organização, que interage com comunicação, que interage com a área programática, que interage com RH, com fazer a seleção, tudo isso vai fazer diferença para que esse resultado seja melhor e mais sustentável e de longo prazo. É isso. Eu costumo dizer e orientar clientes que em reuniões de captação,
principalmente com CNPJs. E aí não só empresas, mas pode ser fundações familiares, institutos empresariais, enfim. Eu costumo sempre dizer que o captador não deve ir sozinho e que ele deve ir acompanhado por alguém técnico. Perfeito. Para que essa pessoa sinta a dificuldade também que é falar com o outro que não entende tecnicamente Sim, e que cada um desenvolva o seu papel dentro dessa reunião. perfeito. Porque o captador, gente, não adianta. Ele é o cara que conclui, ele é o cara que cobra, ele Vai fazer vai follow-up. fazer follow, ele é o chato, É. ele é o que liga todo, né, a cada 3 dias, ele é o que cobra o contrato que não chegou e por que tá demorando. Que vai mandar o relatório de prestação de contas. E o que aporte vai... está previsto e, enfim, não entrou, e as burocracias. Ele é a pessoa que cobra. E nem Exato. sempre, né, o outro lado vai gostar tanto da pessoa que cobra. Então, eu costumo dizer, vai com alguém que é mais coração É. também para essa reunião. E que é técnico. E é muito legal que várias vezes em clientes nossos acaba indo diretora executiva, superintendente, aquela coisa toda Sim. que na visão de quem é da organização é a pessoa mais qualificada ali dentro. E essa pessoa chega numa reunião e não consegue falar sobre a organização como tem que ser. Sim. É quem mais tem ajuste na forma de se portar na reunião, não é Total. o júnior captador, mas o sênior Sim. superintendente. Sim. Porque ali, eu digo que o tempo corre de outro jeito, é outra esfera. É, total. Né? Então, acho que essa experimentação para entender, olha, cada um tem seu papel, e olha Sim. só como, né, é difícil fazer isso, é complexo, etc. Eu acho importante. Senão também a meta e o resultado só é cobrado de quem? Só do De uma captador, né? É lógico que ele é o central centro, disso, Mas né? ele Como você depende falou. de uma série de coisas ali. Mas é interessante, assim, né? Porque você acaba também dando essa oportunidade de desenvolver habilidades em pessoas que às vezes não estão de frente para essa relação. Então, às vezes você tem um coordenador de projeto que é um hábil negociador. Ele só não tem repertório para isso. Então, se ele vai mais para as reuniões, Ele vai adquirindo Exato. isso. E daqui a pouco ele tem condições de contribuir significativamente para a captação. Tem vários clientes que o coordenador, apesar de ser um cara extremamente técnico, ele é um dos maiores captadores da organização. É isso. Não, eu sou Entendeu? pedagoga de formação, entrei no terceiro setor pela área de educação e cultura. Sim. Trabalhei anos à frente de coordenação de projetos enormes de formação. Sim. Só que eu tinha uma visão muito grande de planejamento e gestão. E me incomodava não ter esse ritmo, não Sim. ter, né, esse olhar estruturado para captação. Sim. E não tinha nada na época, gente. Não tinha onde fazer um Isso. curso, não tinha onde se formar, não tinha nada. E você vai desenvolvendo. E eu migrei. É. Eu migrei, porque no fim, para mim, fazia muito sentido essa migração. Agora, tem uma coisa interessante também, que assim, falando dessa coisa do captador como um centralizador, né? Não um centralizador no sentido de monopolizar as informações, mas ele tem que ser uma figura Ponto focal. né? E aí teve uma situação que o presidente da organização, ele era era um empresário muito bem articulado na cidade, conhecido, era uma figura, uma personalidade, e ele se dispôs a ajudar na captação. Então foi maravilha. E aí o captador que estava lá falou, maravilha, vou aproveitar isso. E começou a ativar os contatos desse presidente. Então ele falou, você pode ligar para fulano? Vamos para a reunião junto? E aí só que isso foi chegando, foi passando. E esse presidente, numa reunião comigo, ele falou assim, Thiago, mas o cara toda hora fica me falando, você já fez follow-up? Você já ligou lá para aquela empresa? A empresa ficou de dar retorno para você na semana passada. Não deu ainda. Você não pode ligar lá pro dono da outra empresa, que é teu amigo, para poder cobrar ele? Ele falou, Thiago, o cara fica me enchendo o saco. É isso. Aí eu falei assim, mas o que estaria errado nisso? É isso, Este gente. é o trabalho dele. É o que ele tem que fazer, é o É principal o que ele da tem que atividade fazer. dele. É você que precisa lidar melhor com esse tipo de cobrança. Porque não é porque você é o presidente, né? Lógico, em outras palavras, um pouquinho mais gentil, mas não é porque ele é o presidente que ele não vai ser cobrado também. Exatamente. Ele precisa ser cobrado. É lógico que existe uma cobrança mais sutil, até por uma questão hierárquica, né? E o rapaz era um cara bem tranquilo. Ele falou assim, presida, ele é todo brincalhão, falou, a gente teve aquela reunião lá semana passada, o cara não deu retorno ainda, você consegue dar
uma chamadinha nele aí para ver como é que tá a situação Ou lá. seja, era um Cara, ótimo captador. era um ótimo captador. Porque ele né? Ele estruturava o follow-up dele. Ele tinha isso... E o presidente ficava incomodado. Eu falei assim, cara, você não tem... eu tô feliz, ainda bem que ele tá fazendo isso. Ainda bem que ele tá Porque a fazendo gente isso. treinou, inclusive, ele para isso. Agora, Exatamente. você precisa lidar melhor com esse tipo de cobrança e algumas vezes ser honesto e transparente também. Fala, cara, eu não vou ter condições de fazer esse follow-up para esse cara agora. Porque ele também tem relações comerciais. Então, ele pode ter conflitos ali que ele pode falar, cara, eu tô com uma proposta lá e eu prefiro não fazer isso agora. Não E faz parte. entrar nessa linha de frente. Olha, esse faz você direto e combinar esse jogo. E tem outras situações também que a gente vê e eventualmente a gente tem que enfrentar isso, que é de tirar determinadas pessoas de reuniões. Então, já tive situações em que tinha um conselheiro de uma organização que era muito ruim de comunicação. E era uma reunião muito importante e decisiva para o fechamento de uma grande doação. Então, assim, não dava para contar com ele naquela reunião. E aí a gente teve que, gentilmente, convidá-lo. Deixa outro assumir. Deixa outro. Acho que para aquela reunião vai ser mais importante. Também, É lógico, sendo respeitoso, isso é importante, mas sendo honesto e transparente. Falou, olha, esse é um perfil de reunião que não vai funcionar muito bem com a tua personalidade, com o teu jeito de comunicar, para que a gente tenha sucesso. O outro conselheiro vai ter melhor condições de conseguir levar a mensagem que a gente precisa ali. É lógico que muitas vezes fere o ego e isso vai incomodar dependendo do Por mais do cuidado perfil. que a gente tome, é lógico. Porque se a pessoa tem um ego inflado, ela vai se sentir inflada. E às vezes não tem jeito. O cara fala assim, não, eu vou. E aí, cara, é o presidente, é o conselheiro maior ali, é um cara que tem um poder muito forte e você fala, tá bom. Mas você avisou que sabe que eu acho que hoje eu já tenho uma tranquilidade muito grande para fazer isso. Ah, super, eu também. Com o tempo a gente vai tendo uma maturidade maior. Eu acho que não fica mágoa. Não. Mas várias vezes eu já precisei, inclusive, sabe, botar a mão aqui no braço da pessoa do tipo, para de falar um pouquinho. Deixa eu continuar com o que a gente combinou. Porque por mais que você combine o jogo, eu acho, assim... É estratégia. Inclusive, a reunião de captação é uma estratégia. Sim, sem tudo dúvida. Preparado, montado, estudado para chegar naquela conclusão. Então, se a gente combina o jogo com quem está indo com você, e você enquanto captador, liderando isso, né? Você combina bonitinho. Olha, a gente começa fazendo isso, o outro fala primeiro, não é você. Você pega o gancho daquela fala. O argumento não pode ser tecnicamente aquilo que você gostaria. Vai ter que ser outra coisa que é o que conecta nesse caso e etc. Eu já vi muito acontecer de você dizer, olha, não precisa falar sobre isso, mas que é o coração da causa. E a pessoa técnica não consegue de jeito nenhum ficar na reunião se não falar sobre aquele coração da causa, sendo que não é aquilo que vai conectar para captar. Exato. E muitas vezes eu já precisei fazer aquela coisa muito delicada, sem ninguém perceber. Talvez não seja, vamos seguir para outro caminho aqui, né? E pedir para parar de falar, para eu poder continuar com aquilo que estava traçado. E deu certo. Eu tenho duas coisas que acho que são importantes para fazer. Primeiro é treinar antes, ensaiar mesmo a reunião. Dependendo da reunião, vale a pena fazer um ensaio. Chama todo mundo que vai precisar ir para a reunião e fala, vamos lá, como é que vai ser essa reunião? A gente faz um roteirinho e dependendo do caso, vamos lá, vamos fazer como se fosse uma peça de teatro mesmo, vamos ensaiar quem vai falar o quê, quem que é responsável por o quê, e vamos lá, a apresentação tá aqui. O que você vai falar, Raquel? Então você vai falar essa primeira parte, como é que você vai falar? Faz aí pra gente. E aí, às vezes eu faço o papel do empresário. Ou do doador. Eu sento lá, é bom de ter consultor, que aí você pode, né? Eu falo que eu adoraria fazer teatro, né? Ali é o horário eu fiz um curso. Mas aí, assim, você tem essa coisa de poder colocar, e aí eu faço empresário chato, empresário legal, empresário que não para de falar, empresário, e aí eu ponho o meu... A gente vive a realidade. Mas é porque esse é um ponto. O outro, tem uma estratégiazinha assim, um pouquinho, vamos dizer assim, somebody love. Você não quer que a pessoa participe da reunião, você vai lá e pergunta para ela, que dia que você pode? Ela vai falar assim, eu só posso dia 12 e 13 de novembro. Então, puxa, que pena, a reunião vai ser dia 16, né? Aí você dá um jeito de encaixar a reunião no dia que a pessoa que você não quer que vá acontecer, né? Eu sei que às vezes isso aí, né, você precisa ter um jogo de cintura ali e tudo mais, mas às vezes é mais interessante fazer esse tipo de coisa do que arriscar essa pessoa estar numa reunião e correr o risco de perder, às vezes, uma grande doação. E pode ser muito importante para a sua instituição. Tudo isso acontece com frequência, né?
Quer dizer, é Mais raro, mas soltos. acontece com frequência, né? Mas são Mas situações eventualmente reais. acontece. São Acontece. situações Então, reais. é importante que a organização desenvolva essa cultura de que a captação ela é um processo que é para todos, todo mundo faz captação, né? Ontem eu fiz um treinamento que foi para a instituição Em instituição algum toda. momento, todos representam a instituição. Todos, da recepção, É isso passando pela equipe de captação, pela diretoria, conselheiro, todos fazem captação. Todos estão enfrentando oportunidades que pode estar numa mesa de jantar. E você precisa ter essa sagacidade de comunicar, de chamar e falar assim, olha, Isso. talvez não seja eu a pessoa, mas eu queria, Raquel, te convidar para visitar a nossa instituição e eu quero te apresentar a nossa Mas diretora entender o meu papel dentro disso tudo, né? Exato. Mesmo quando eu não sou a captadora. e fazer essa ponte. Você sabe que a gente tem uma organização que é cliente nossa há alguns anos, né? E a gente fez toda a estratégia de desenvolvimento institucional, a captação dentro disso, enfim, e já teve vários processos formativos para equipes, não só de captação, né? Lá dentro da organização. E aí, quando foi sempre na virada de ano, a gente pega um período para fazer um processo de escuta entre os colaboradores, entender aonde pode ter havido algum tipo de falha dentro dos processos para aprimorar para o ano seguinte. E a gente teve do final de 2023 para 2024 um caso, imagina, eu já estava lá há quase 4 anos, e ainda acontecer coisas de eu não me sinto representante da organização para captar, me espantou bastante. Mas aconteceu um caso que para mim eu falei, gente, não é possível, eu vou juntar mais de 100 colaboradores dessa organização, vou falar com todo mundo de uma vez, porque isso não dá para acontecer. Liga uma pessoa e fala que quer doar 10 mil reais. Thiago, na virada de um ano, pessoa física, dizendo que vai doar 10 mil reais, você fala assim, poxa, eu vou tratar, Lógico. não importa quem eu sou ali dentro, eu vou Sim. tratar muito bem. Sim. Aí cai na recepção. Da recepção passou para o administrativo porque não tinha ninguém do departamento de captação na hora. No administrativo, isso passou por 3 pessoas, de ramal em ramal, pipocando, porque ninguém sabia o que dizer para aquela pessoa, ninguém queria parar na sua atividade, que não era captação, era Para administrativo, poder ajudar o doador. gestão financeira, qualquer outra coisa, porque diziam, não, isso é daquela área lá, não é comigo, eu não vou parar meu trabalho, não sei o que orientar, não sei qual é a conta que tem que depositar, não sei o que eu tenho, às vezes até sabe, mas não queria parar. Gente, no fim deu certo, a gente conseguiu localizar esse doador. Mas olha o estresse pro doador, né? Não, olha o estresse, olha o risco de perder esse doador. Não, isso quando não fala assim, anota o Pix aí, ó, e faz aí. Cara, Mas se não, vira. me dá Não. seu telefone, deixa eu anotar, porque se o Pix não entrar, eu vou fazer follow-up depois com esse doador. Falou, olha, tudo bem, te passei o Pix aí, a doação ainda não entrou, teve algum problema, quer que eu gere o boleto? Eu vou falar com a área, daqui a 1 hora eu te ligo, se a Exato. pessoa está em almoço. Mas pega as é informações seu também, primeiro. Quer se livrar do problema, né, cara? Isso é complicado. Super. Agora eu queria falar da carreira do captador. Vou voltar Vamos lá. lá atrás. Eu sei que vocês acabam ajudando muitas organizações a entender qual é o perfil, quando tem que internalizar, o que ele tem que ter, qual é a atividade, né, diária que ele vai desenvolver para montar processos seletivos, abrir vagas, etc. A gente faz, eu não vou dizer muito, mas a gente faz em alguns casos para alguns clientes, onde a gente já trabalha ajudando a implementação dos planos estratégicos, né? E aí precisa de equipes. Sim. O que eu tenho sentido? Aí eu queria entender um pouco como vocês estão enxergando isso. Eu tenho sentido situações distintas, mas eu olho com preocupação para muitas delas, tá? Primeiro, sempre vagas muito júniores. E aí coloca a pessoa com um descritivo de trabalho lá no topo, um nível de responsabilidade lá no topo, mas a exigência é júnior, o salário é júnior, mas o resultado e a meta de pleno, sênior. Sênior ali em cima, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu tenho percebido, Sim. que eu olho com bastante preocupação, até porque você não vai achar essa pessoa. Sim. E se achar, não vai dar esse resultado. E não vai sustentar ela. Não vai dar certo. E aí fica uma frustração, talvez, com a organização ali no meio do caminho, porque ela coloca uma projeção de expectativa, entra, sei lá, casos que a gente viu de 80, 100 currículos e ninguém serve, porque está muito deslocado. Ou até um
nível melhor, salário um pouco melhor. E aí o limite disso, do que eu tenho visto, é coordenação, é nível de coordenação. Sim. Raramente você vê uma vaga com expertise superior ou com grau de senioridade ali superior à coordenação, mas que aí, quando a gente olha para o desenvolvimento institucional, precisa ter um pouco esse perfil do generalista. Sim. Sim. Quer dizer, antes de eu contratar alguém específico para a empresa, se é a primeira pessoa que eu estou contratando para uma área que eu tenho que internalizar a captação, eu preciso começar com um perfil generalista e depois, na medida em que a gente vai compondo a equipe e avançando, você vai trazendo as especialidades. Só que aí esse perfil generalista é o generalista em excesso, Sim. né? Porque aí tem que caber um tanto de tudo e de alguma forma as organizações ficam com uma ponta de expectativa de que ele seja também especialista e não só generalista. Sim. O que você está vendo desse mercado? Se confirma isso, não? Você está vendo outras características? Super, não, acho que assim, a gente vive uma crise de profissionais para a captação de recursos especificamente. Então, assim, falta profissional, falta gente, os processos seletivos têm sido desgastantes, exaustivos, difíceis, porque é isso, não chega o currículo, não chega o perfil adequado, às vezes a seleção acontece pelo menos ruim ou aquele que foi melhorzinho. Então, assim, a organização ela precisa primeiro compreender exatamente perfil que ela quer e o que ela quer, porque senão você traz um captador que vai ter que fazer de tudo um pouco e que eu concordo em partes da gente ter que ter alguém que seja generalista, mas ele tem que ser generalista dentro de um espectro ali razoável. Que está na estratégia Porque dele, que não é tudo ao mesmo tempo. Porque não dá para pensar um captador que vai escrever editais ser o mesmo que vai negociar com empresas. O perfil é diferente. E às vezes você chegar para o captador e falar assim, cara, você tem que trazer esse dinheiro, se vira. Se você não sabe dizer para o captador como, já é difícil, porque muitas vezes ele chega aqui sem a preparação de um captador. E aí você ainda diz para ele, olha, tem edital, tem empresas, tem indivíduos. Cara, traz dinheiro, tá errado. A organização, eu prefiro, vamos captar com pequenas e médias empresas. Vamos montar um plano aqui de empresa amiga, vai ter 4 cotas e é nesse trabalho que o captador vai desenvolver o esforço dele. Esquece o edital, esquece indivíduos. Esquece, às vezes, grandes doadores. É aqui que esse cara vai ter que trabalhar. Vamos focar aqui. A hora que esse cara estiver trazendo X recurso, aí, se estiver sobrando, ou a gente contrata outro, ou a gente começa a colocar e profissionalizar ele, preparar ele para outras áreas, ou sobe ele para ele trabalhar com grandes doadores e põe uma outra pessoa aqui. Se focar, porque senão você fica atirando para tudo quanto é lado. Existe comportamento humano. Para eu sair de um dia escrevendo edital para poder no dia seguinte fazer reunião com um grande doador, minha cabeça leva tempo para fazer essa mudança de comportamento. Às vezes, entre projetos, eu posso até estar captando com empresas, mas imagina você estar falando de projeto de educação e no dia seguinte ou à tarde você tem que falar de um projeto de saúde. Cara, demora para você virar a chave. Então, é melhor focar, de repente, num determinado eixo da organização e pensar estratégias que vão financiar outros projetos. Eu tenho discutido muito isso, que captação de recursos não é só eu sair para buscar o dinheiro. Não, nunca. Tem a ver também com uma forma que eu vou fazer a gestão desse recurso internamente para viabilizar outros projetos. Então, por exemplo, tem uma organização que a gente fez um planejamento e aí ela tem um projeto que tem muita visibilidade. Tem a ver com mudanças climáticas, etc. Então, isso está chamando muita atenção na mídia. As empresas estão interessadas, chama atenção. Cara, falar sobre questões raciais, cara, não faz diferença. Para as empresas até hoje faz, mas o clima tem chamado mais atenção do que, às vezes, direitos humanos, por exemplo. Então, vamos colocar esforço nesse programa e a estratégia é colocar uma taxa administrativa maior dentro desses projetos para que uma parte dessa taxa administrativa financie os outros programas da instituição. Então, eu não preciso ficar captando para os outros, que são mais difíceis, inclusive. Eu capto com esse que é mais fácil e esse vai viabilizar outros.
Então, não estou falando em captar, estou falando Agora, em viabilizar. sem estratégia de planejamento, isso nunca vai Não, acontecer. isso não vai acontecer. Porque aí você põe o captador e fala, se vira. Se vira, não faz vai o se que... virar. Ele não vai se Não virar. vai se virar. Então, esse é um processo. Agora, tem o outro que é a seleção em si, que é a gente começar a pensar a seleção de forma mais tranquila, mais calma. É comum. Chega a organização, precisamos contratar semana que vem o captador. Cara, a chance de dar errado é quase 100%. Porque você tem que contratar alguém em uma semana para pegar currículo, aí você vai ter que pegar 50 currículos, desses 50 você vai ter 7, 8 que vão ser bons, você vai chamar os 7, 8 e vai aparecer 2, 3. Cara, é um funil isso. Não vai dar bom. E o que a gente tem experienciado é que a maioria dos currículos acaba vindo fora do perfil. Total, total. Aí você olha... É incrível, 90% é fora do perfil da vaga. A pessoa é da área de saúde, aí ela vê a oportunidade porque na cabeça dela ela vai entrar e depois ela vai ter a chance de trabalhar na área de saúde dentro da organização. Ou de educação, seja lá qual for a organização. Cara, já tem gente que até olha e fala assim, nossa, mas ela é incrível, olha o currículo bonito e tal. Eu falei, cara, mas não é isso que vai definir. Isso, então, assim, o processo seletivo ele precisa ser feito com calma. Então, demora. São não, 2... E aí, considerando que é uma área difícil, é uma área que você não tem tantos profissionais disponíveis, porque, em geral, quem realmente tem os perfis que a gente quer estão nas organizações, na sua grande maioria, ou trabalhando como consultores. Exato. Tem seu grau de dificuldade por ser um tema que você não tem uma formação muito óbvia. Então, assim, você tem dificultadores desse processo. Sim. Aqui a gente faz muito pouco processo seletivo, porque não é um serviço que a gente vende. Sim. Ele pode ser decorrência de um planejamento estratégico. Sim, sim. Se for um cliente que vem só pedindo uma abertura de vaga em processo seletivo, a gente também não faz trabalha. isso. Então, quer dizer, se é um cliente que a gente fez o planejamento estratégico institucional, a gente fez a reestruturação de governança, aí fez a estratégia de captação com foco em desenvolvimento institucional, eu tenho clareza do que aquela organização precisa. Exato. E aí, tudo bem, é um pedacinho ali do trabalho fazer um processo seletivo. Sim. Mas tem sido difícil. Tem. Então, assim, o processo ele tem que ser pensado, sabe, para 2 meses de antecedência para que você consiga fazer esse processo de forma... É lógico que pode, na segunda semana, e você está pensando para o orçamento só do ano que vem, mas de repente você começa o processo seletivo agora e, cara... cai um belo no currículo e que essa pessoa não está trabalhando e qualquer hora ela pode trabalhar para uma organização, você vai ter que antecipar. Sim, é um risco. Não pode perder. Mas é melhor você ter esse risco do que você fazer isso muito curto e ter que contratar o menos ruim ou aquele que se achou um pouquinho melhor comparado com os outros que vieram para o processo. Tenho visto isso com muita Isso está errado. Então, tempo. E para fazer isso, façam em etapas também. Então, o que a gente tem procurado fazer é, primeiro, lógico que tem uma análise técnica, do perfil técnico. Então, tem habilidade de comunicação, tem habilidade de negociação, já tem experiência com isso, já trabalhou com captação ou não, trabalhou na área comercial. Tenho visto muita gente vindo do segundo setor frustrado, querendo entrar no segundo setor. O que é legal, porque tem uma motivação, mas tem um cuidado, porque existe uma romantização do terceiro setor. Do que é o terceiro setor. E quando ele chega Nem lá... tudo é só a causa e o propósito. Ele vê que vai ter chefe chato também, que tem vai meta, ter meta. E principalmente quando a gente tá junto, isso se intensifica. A lógica, ela tem que ser igual. Porque tem que ser uma lógica de estruturação do trabalho como um negócio. Sim. A finalidade é social, é não lucrativa, mas eu preciso dar um resultado com mais responsabilidade até. Exato. Acho que assim, tem coisas que a gente não precisa copiar do segundo setor. Sim. Né? A gente não quer colocar as pessoas aqui para, de fato, elas continuarem naquele modelo em que ela vai ter burnout, etc. A gente tem que ter esse cuidado e essa delicadeza com a nossa equipe, tá? Mas é importante que ele entenda que aqui também vai ter que ter resultado. Mas eu tenho visto muito burnout no terceiro setor. Não, muito. Então, estou dizendo, isso não é inerente ao segundo setor. Porque as equipes são pequenas, porque não tem recurso para colocar mais pessoas. E aí tem que dar conta ainda da ponta lá. Tem então, que dar conta de e às vezes a captação até fica parte disso, mas quem está na gestão na linha de frente, que tem que lidar com uma criança passando fome, com um morador de rua que não tem um lugar para dormir na noite mais fria da cidade, cara, é extremamente estressante isso. Aí não tem recurso para conseguir resolver o problema ali na hora. Cara... E eu acho que a atividade do captador é uma atividade que exige
nem sei te dizer se isso é maturidade ou não, mas você tem que estar psicologicamente bem, emocionalmente bem. Muito. Porque no fim das contas, se eu estou na área de vendas numa empresa privada e não bati minha meta, eu prejudiquei a minha remuneração e o lucro da empresa. Exato, mas aí eu me acerto com a empresa, né? Se eu não captei, Você vai deixar de o que atender eu faço? uma criança. Eu atendo e mando criança para casa? Exato. Então, assim, eu acho que a pressão emocional e psicológica sobre o resultado desse trabalho é muito grande. Então, se a organização não tem estrutura para amparar esse profissional, fica pior. Né? E isso precisa estar claro no processo seletivo, para que essa pessoa não entre aqui achando que... de verdade, assim, a gente já perdeu candidatos, porque na hora que estava fechando, a gente teve uma conversa e falou, olha, preciso te dizer como que é o trabalho aqui. Então, o trabalho aqui é assim, é todo dia, tem meta, vai ter uma cobrança, você vai focar nisso. E aí a pessoa também, ela nesse caso, eu lembro bem, era um processo para trabalhar com uma estratégia com pequenas e médias empresas. E a pessoa, ela queria trabalhar sonhando com grandes negócios, tal. Eu falei, cara, não é o que você vai encontrar aqui. Não é isso que você vai ter aqui. Exato. Aqui você vai ter que trabalhar com esse foco. É muito melhor essa transparência. Pode ser que daqui 2 anos mude, mas hoje é isso que você vai trabalhar. E a pessoa acabou desistindo do processo, porque ela estava idealizando trazer milhões para a instituição. Mas isso é muito saudável. Não, é lógico, isso porque aí saudável. ele não contrata errado. Ninguém se frustra, e nem a pessoa, nem a organização, ninguém se frustra. Então, assim, fazer esse processo em etapas, entendendo primeiro a parte técnica e depois começar a ir para a parte pessoal. Cara, você pode acertar no técnico. É muito raro a gente errar a contratação pelo lado técnico. Mas o que mais gera problema é o desenvolvimento pessoal dele internamente com os doadores. Então, o que eu costumo fazer para poder pegar essas coisas? A próxima entrevista, eu marco a entrada pela área social da organização, para que ele tenha contato, quando a organização tem, né, essa possibilidade, sim, evidentemente, que ele tenha contato com os atendidos. E deixa ele 20 minutos, meia hora esperando na recepção. E já aviso, olha, venha com tempo, a gente vai ter vários candidatos aqui, você vai precisar ficar esperando, mas eu preciso que você chegue 3 horas da tarde, né, para a entrevista começar às 3h30. E ele vai ficar meia hora lá. E aí você combina com a recepcionista para falar, cara, eu quero que você fique de olho. Eu quero que você diga como essa pessoa reagiu, como é que ela interagiu com os seus atendidos, se ela conversou com os familiares, se ela ignorou, se ela menosprezou. Tudo isso são detalhes que faz diferença na execução do trabalho desse captador. Então, se ele chega lá, ele tem essa habilidade, tem lá um monte de criança deficiente, e ele consegue conversar, interage, brinca, fala com o pai, pergunta, dialoga, conversa, é esse o perfil de captador que eu quero. Eu não quero um cara que chega numa recepção e fica lá sentado, não conversa com ninguém, fica com o celular na mão, porque isso não vai chegar no resultado que ele precisa quando ele estiver, né, na organização. E ele não vai fazer uma imersão na organização, na causa. Não vai. Para ter propriedade de fala, de argumentação. Então, você pega nas palavras. E, cara, a recepcionista consegue ser uma ótima parceira nesse processo, porque ela vai ficar ali de olho. Ela pode provocar, às vezes, alguma coisa para ver como ele reage, como que ele vai tratar uma recepcionista. Então, isso são fatores que vão ajudar a gente a tomar decisão. Em geral, eu faço uma terceira reunião, porque geralmente a primeira é mais formal. Essa segunda, que é para ir validando, às vezes trazer uma outra pessoa da instituição para entrevistar ela. E uma terceira eu gosto de fazer fora do ambiente da organização. Então, vamos para uma padaria, tomar um café lá na padaria. Cara, onde não tem ar-condicionado, onde ele vai lidar com situações diferentes, aonde o imprevisto pode acontecer, aonde o café pode cair na mesa, aonde o garçom vai vir perguntar para ele como é que ele vai tratar esse garçom. Ali a gente vai ter uma interação social que a gente tira a pessoa, porque ela vem preparada para uma entrevista formal e ela tá ali ajustadinha, com a roupa bonitinha. Vai para um café, numa padaria, gente. Teve um cara que falou assim, putz, eu não me liguei com o endereço, era uma padaria. Ele chegou pra gente e falou assim, nossa, eu não tava nem preparado pra isso e tal. Eu falei, cara, balançou completamente o candidato. Balançou completamente. O cara ficou nervoso, não conseguia conduzir a conversa. Aí a diretora, né, que estava comigo, ela super gentil, ela viu que ele tinha um assunto que ele gostava, ela começou a puxar assunto com ele daquele assunto. Gente, processo seletivo tão ruim para os candidatos, né? É tenso. Mas isso é parte também do processo. Eu sei que é tenso e a gente tem que ter um ambiente que seja também tranquilo para o candidato, mas, gente, ele vai lidar com isso o tempo todo. A gente lida, eu vou chegar numa... Gente, eu já fiz reuniões
em escada de emergência, porque o prédio estava em treinamento, e eu tive que fazer a reunião com o cara descendo 18 andares. E o cara falou, vamos conversando na escada, porque eu preciso Mas ter essa conversa. executiva, isso é muito comum. Cara, eu Vão carregando... no caminho, no elevador, no carro. Exato. Eu tenho que sair, aconteceu alguma coisa, isso é muito comum. Entendeu? Vai ter imprevistos, cara. Entendeu? Então, vai ter situações que ele vai ter que saber ter esse jogo de cintura. Então, a gente tem que colocar ele já no processo de seleção, nesse processo, para poder facilitar a gente ter uma melhor seleção. Ser mais assertivo. Ainda assim, tem a chance de não dar certo, porque são seres humanos. Ele pode estar fazendo um belo no papel ali e chega na hora, é um cara arrogante, é um cara difícil. Teve um candidato que a gente selecionou, é isso, o cara foi muito bem no processo, ele mandou bem, só que ele era um cara mega intrometido na vida dos outros. Então, ele estava na sala, a pessoa falava assim, poxa... ontem minha avó, o cara, mas como é que é? Mas sabe que tem um remédio? Começava a falar... Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, deixa a vida do outro. Segura um pouco, né? E aí o clima ficou tão ruim, porque tudo ele se intrometia, ele ouvia no corredor, ele já queria... Assim, cara, não tinha necessidade. Você pega isso na entrevista, não tem como. Então, tem coisas que vão acontecer que você não vai ter como você resolver. É na prática. Então, por isso que às vezes eu gosto muito de contrata 2... Porque se um der errado, você já tem o outro no contratado. Mas isso é difícil. É difícil. É difícil. Imagina contratar 2. Agora, falando um pouco assim, então, primeiro, acho que a gente tem tido dificuldade, a gente tem tido muita gente vindo do segundo setor, querendo trabalhar no terceiro setor com essa romantização e essa ilusão que a gente precisa tomar cuidado, que é bom por um lado, mas por outro, a gente vai colocar ele em situações em que ele não esperava e isso acaba frustrando boa parte dessas pessoas. E tem o ponto da gente trabalhar a formação desses profissionais. Então, eu entendo que eu não vou ter a condição de contratar uma pessoa pagando 12 mil reais, porque já é um profissional qualificado, etc. Eu vou ter que trazer alguém pagando 3 mil, que é um salário médio para quem está começando aí, 2 mil, 2.500, dependendo da cidade, dependendo da região. Exato. Mas você vai ter que começar a formar. Então, só que aí a organização também não tem recurso? Ou não tem, às vezes, estrutura? Mas aí é o ovo ou a galinha, né? O que vem primeiro? Mas eu já tive experiência com uma organização, com a consultoria, que passou por ciclos e ciclos de contrata, demite ou demite por iniciativa da organização ou do profissional, né? Que pede demissão. E aí aconteceram 2 situações diferentes em relação à questão formativa. A primeira é dizer... tenho um salário baixo, não tenho recurso para investir. Então, eu vou descer a minha régua do que eu preciso e vou contratar o que eu posso pagar. Perfeito. E aí, contratou com a promessa de vou investir para desenvolver. Só que eu não tenho outra pessoa na organização que consiga ajudar essa pessoa a se desenvolver, porque a organização não detém o expertise. Vai depender dele mesmo. E isso não acontece espontaneamente. Não né? Então, ok, não deu certo, a pessoa não entrega o resultado, daqui a pouco ela está sendo desligada da organização. E eu fico muito chateada, porque às vezes são pessoas talentosas, são pessoas boas, elas já estavam no início de carreira e a organização não conseguiu entender que, nesse caso, o problema não foi do candidato, não foi do profissional, foi da própria organização. Que não investiu e perdeu talvez uma pessoa que seria muito boa no futuro. Sim. Né? Então, acho que isso é uma coisa. E já vivi a outra, que é contrato, invisto, faço treinamento, a gente tem os treinamentos, e aí depois disso, desenvolvimento institucional, ninguém fala sobre isso. E aí você vem para um outro nível de competitividade de mercado. Depois de ter 1 ano de experiência, 3 meses, 4, não importa o tempo, e um bom treinamento. Amanhã essa pessoa sai porque ela entrou aqui num nível que depois de ela ficar 3, 4 meses na organização, sendo fortemente amparada, tendo, né, treinamentos super importantes, ela deu um salto de carreira em 6 meses. Sim. Que ela entrou num outro patamar de vai vaga buscar outras... que ela sai logo depois. Então, assim, riscos do dia a dia. É risco do negócio. Todo negócio tem isso. Você vai formar e você corre o risco de perder. Por isso que você tem que pensar em fazer com que esse trabalho do captador seja institucionalizado. Porque se ele sai, você tem condições de fazer essa continuidade do trabalho dele. E aí você não personaliza.
você tem um departamento de fato. Exato. Você não tem um captador, você tem o departamento que vai funcionar independente se é o Thiago, se é a Raquel, se é o Pedro que está lá, entendeu? Ele vai permanecer. E aí tem que pensar em estratégias que gerem essa sustentabilidade. Agora tem um ponto que é importante, assim, primeiro, a diretoria precisa dedicar tempo para a captação também. Então, não adianta pôr o captador e simplesmente largar ele lá. E mesmo não tendo, é parte do trabalho da gestão da organização dedicar tempo para a captação. Ela não pode ser um assunto secundário na agenda da organização. Outro dia, tinha uma organização que ia ter uma reunião com o conselho e tinha lá a pauta, captação de recursos era um dos itens. Era o último item da pauta. Já me incomodou. Fala correndo. Não porque eu trabalho com isso, que é porque tem que ser o primeiro item. Não precisa ser o primeiro. Mas também não dá para deixar para o último. Por quê? O que aconteceu? Os conselheiros foram falando outros assuntos. Chegou no final do dia, não tinha tempo para falar da captação de recursos. Claro. E aí falou, deixa esse assunto para a próxima reunião que vai acontecer depois de 2 meses. Com decisões importantes. Não, e a captação não pode ficar esperando 2 Entendeu? meses. Então tem isso. Lógico que existe tem um descontrole da agenda do conselho. Claro. Então assim, se a gente tem 10 minutos para falar daquele assunto, eu fui conselheiro de uma organização internacional e a líder era uma inglesa. Cara, a reunião era assim, 10 minutos pra gente falar desse assunto. Vamos lá, gente, o que você acha, o que você acha, o que você acha, o que você acha? Bom, compactuamos aqui que é essa decisão que a gente vai tomar, tá certo? Tá certo? Cada um segue, próximo assunto. Cara, o assunto tava andando um pouco mais rápido. Ó, beleza, antecipamos. Cara, tá demorando muito, gente, olha só, presidente do conselho, eu tenho que deliberar aqui, é isso, acabou. Ninguém fala mais, porque senão vira uma reunião de 2 dias. Isso. Entendeu? Então tem que ter o presidente do conselho tem que ter essa habilidade de gerir uma reunião de conselho, para que todos os assuntos sejam tratados, inclusive a captação de recursos. Então, o diretor, a gestão, dependendo, o superintendente, dependendo da organização, precisa ter tempo na agenda dela para falar, toda segunda-feira é o dia que eu vou dedicar para a captação de recursos. E aí eu vou sentar com o captador, vou para a reunião com ele. Tem que ajudar a ter entrada nas outras áreas. Nas outras áreas, facilitar. Que é o que eu chamo do ecossistema de captação dentro de uma organização. Exato. Porque se eu não tiver autonomia, para conversar com quem é o coordenador de cada projeto, com quem é o gestor financeiro para abrir uma planilha de orçamento e entender o que está lá dentro, com quem coordena uma comunicação, como que eu faço o meu trabalho de captador se eu não consigo ter acesso às informações? Então, acho que tem isso dele precisar dedicar o tempo dele, mas dele mostrar que precisa ter acesso a todas as áreas e a todas as informações, senão o trabalho para. Porque o líder ele tem que ser esse facilitador. Ele tem que olhar o que o captador está fazendo e falar, cara, você precisa ir lá falar com essa área programática. Então, você vai marcar uma reunião e vai discutir esse assunto. O líder não precisa estar lá. Mas ele tem que orientar para falar, cara, é importante porque ele vai te trazer informações que vão ser úteis para o teu trabalho de captação. A outra é, você tá no dia a dia, vai te ajudar a entender qual que é a capacidade daquele captador. Isso é um ponto importante, porque a gente vê, por exemplo, eu tenho usado bastante exemplo aqui das captações com pequenas e médias empresas, porque eu acho que essa é uma tendência que a gente pode falar um pouquinho depois. Sim, eu quero falar sobre isso logo na sequência. Então assim, você monta lá o programa, tem lá as 4 cotas, vai prospectar, e aí vou trazer um exemplo de um caso em que a captadora, todo mês ela fazia lá suas 80, 90 prospecções e fechava 4, 5 empresas novas que iam fazer doações recorrentes. Maravilha. Aí teve um período que ela falou assim, cara, eu vou acelerar aqui. E ela estava sob pressão e também a gestão falou, precisa captar mais, precisa correr. E aí ela começou a fazer 120, 130 prospecções. O que aconteceu com o resultado dela? Caiu, lógico. Caiu. Ela não consegue acompanhar, fazer follow disso tudo. Ela aumentou a quantidade, mas a qualidade do trabalho foi péssimo. E aí o resultado final dela acabou caindo. Eu gosto de falar muito assim, faz 5. Você consegue dar conta de 5 fazendo bem feito? É isso que eu vou cobrar de você. É melhor. Entendeu? Então a gente teve que chegar para... E aí houve uma pressão da gestão para que ela entregasse mais. E a gente teve que voltar e falar assim, gestão, deixa ela trabalhar com as 90 prospecções dela, porque é isso que ela consegue entregar para fazer um trabalho com qualidade. É lógico que ela pode, talvez, melhorar esse trabalho dela, que ao invés de fazer 5 doações, ela pode fazer 7. 2 doações a mais no final de um mês é significativo. Então, vamos tentar trabalhar
a qualidade do trabalho dela e não ficar pressionando ela para fazer mais reuniões. Não é isso que vai fazer ela fechar. Então, o papel da liderança nessa gestão, ela é importante, porque senão Sem dúvida. você joga o captador e ele vai querer fazer de tudo, vai querer fazer mais do que o próprio corpo aguenta. É físico, tem é como. mental. Isso, e aí, não tem o como. captador está trabalhando até 10 horas da noite para não entregar o mesmo resultado. Exato. Agora, antes da gente seguir, assim, eu queria trazer um ponto que é muito importante, Raquel, que eu tenho percebido e eu tenho lidado com as organizações. Minhas maiores dificuldades não estão com a equipe de captação, estão com a liderança. Sim. É aonde a gente tem mais problema, mais dor de cabeça, mais dificuldade de trabalhar. Primeiro porque é ali que se toma decisões. E essas decisões, muitas vezes, estão vindo de pessoas que não estão preparadas para o terceiro setor. É isso. Então, assim, você pega conselheiros... Não quer enfrentar um processo de letramento. Não quer. Enfim. Então, você pega um conselheiro... lógico, quem está na gestão, maravilha, está ali no dia a dia, entende o terceiro setor. Mas tem conselhos que são empresários, são pessoas, né, que não estão no dia a dia de um terceiro setor e não conseguem entender isso. Por mais que seja conselheiro. A lógica, e quer bem impor a lógica que vem do segundo isso. setor, ou que vem do poder público. Mas isso já é uma preocupação muito grande de governança. É. E as organizações não estão maduras ainda para estruturar sua governança, a grande maioria. Então, assim, a gente precisa, primeiro, também fazer bons processos de seleção para o nosso conselho. Isso é muito importante. Sem Então, dúvida. criar condições de que você vá preparando essas pessoas para chegar no conselho, no lugar de tomada de decisão, mais preparadas. E aí, isso vale tanto para a seleção do captador, como um voluntário, por exemplo, porque você pode buscar no mercado, ótimo, mas você concorda que se você está com um grupo de pessoas aqui que entende tua causa, que você está interagindo, que você conhece, está no dia a dia, você sabe se é responsável, se não é, se é engajado, se não é, se é simpático, não é, se comunica bem ou não é. Tudo isso você vai vendo ali no dia a dia. Então, crie programas que ajudem você a ter pessoas próximas, que você pode ir observando para que na hora que você tiver uma vaga, você chama. Essa foi a minha história. Não é porque é a minha história, obviamente, que todas têm que ser iguais, mas facilita muito. Não, facilita muito. Com o conselho, o que eu recomendo? Montem grupos que são consultivos só. Então, monta um grupo, um comitê de captação de recursos, um comitê programático, um comitê de responsabilidade social. Sei lá, você monta esses comitês que vão ter ali empresários, pessoas que potencialmente podem ser parte do teu conselho no futuro. Porque ali você vai sentindo se a pessoa facilita ou não. Mas olhe com carinho para esse conselho, que é estatutário, tomador de decisão. Sim, sem dúvida. Porque senão também as organizações... a gente atende bastante institutos, fundações familiares e empresariais, que teoricamente já tem um grau de maturidade de governança um pouco mais elevado, porque acabam espelhando a governança dessas famílias ou dessas grandes empresas. Sim. Quando a gente entra para fazer planejamento estratégico, por exemplo, um dos eixos que a gente analisa é a governança. Gente, é um caos. Sim. Porque parece que está tudo bem, porque tem os órgãos de conselho bem constituídos, as reuniões acontecem, você tem toda a formalização do processo de trabalho daqueles órgãos. Mas quando você olha quem são, é míope. Total. Você tem 3 pessoas da mesma família, você tem 3 executivos da mesma empresa. Quer dizer, você está olhando aqui com uma única visão, você não tem entendimento da causa, você não tem entendimento de todas as outras áreas que essa organização vai precisar no dia a dia de gestão. Então, quer dizer, nível de excelência não é para o terceiro setor, não. Mas eu acho que ainda tem muitos passos para dar em estruturação de governança. E essa relação entre a gestão e o conselho é importante que tenha-se clareza nesses processos. E muitas vezes você tem que ir para um embate, né? De novo, não é para ser conflituoso, mas muitas vezes você precisa levar essa informação para o conselho para ele compreender as coisas. Então, vou dar um exemplo, né? Eu participei da reunião de um conselho recentemente e que, assim, por várias reuniões, na verdade. E assim, numa sequência, o tempo todo, a organização precisa de recurso não carimbado, desvinculado, para melhorar a gestão dela. Esse é o foco da organização nesse momento. Ela precisa disso. Ela não tem problemas de recursos para projetos. Ela está resolvida. E aí fica o conselho o tempo todo assim. Não, mas precisa buscar com lei de incentivo.
Ah, não, mas tem que buscar incentivo. Falta de compreensão do próprio Mas eu falo trabalho. assim, mas isso não vai ajudar a atingir o objetivo. Mas porque ele só está olhando do lado dele, o que é ok, é importante, mas um conselho que é feito 100% de empresários, é óbvio que ele vai falar assim, mas é muito mais fácil o empresário doar por lei de incentivo, o que é um mito, tá? É um mito. Mas ele olha assim porque ele acha que com lei de incentivo vai ser muito mais fácil ele doar. Porque ele só está olhando a perspectiva dele. Empresário ou não tiver uma mínima vivência, Sim. ele tem uma tendência a achar que a maneira dele pensar É a realidade para todos. realidade para todos. É a realidade para todos. É. E aí, ele é um entrave, muitas vezes, porque ele muitas vezes não tem condições de financiar um projeto grande na instituição, e aí ele quer jogar as cotas para baixo, ele fala que as empresas não vão doar. E aí desmonta a estratégia, Total. desmonta planejamento, desmonta tudo. Teve uma situação que o presidente da organização, ele tá falando assim na comunidade que a economia tá ruim, que essa economia tá uma porcaria e não sei o quê. E a gente fala, gente, você é o presidente da instituição, você é o último cara que tem que chegar e falar que a economia tá ruim. Assim, tem críticas que a gente pode fazer entre Mas os nossos pares. cuidado Mas com a sua cuidado, fala. porque você chega numa reunião reclamando da economia e aí você vai fazer o pedido para uma empresa para doar 50 mil para o teu projeto, ela vai usar aquilo como um argumento. Fala, putz, você mesmo falou que a economia tá ruim, cara, tá difícil pra gente também. E aí você... E acabou a negociação. Acabou, e aí você Quer tem dizer, que falar... nem começou, não vai Então, voltar. e aí, falar isso para um líder de uma organização e falar, cara, você não pode falar, é muito difícil. E aí entra ego, entra um monte de coisas que ele se sente incomodado, e aí isso vai dificultando. Então, por isso que eu trouxe essa questão, porque as lideranças, espero que algumas estejam nos ouvindo aqui, tenham essa compreensão de descer um pouco do salto, compreender que a gente precisa aprender como líder nesse processo, tanto quanto os nossos liderados. O mundo mudou, as pessoas estão pensando na sua qualidade de vida, na sua saúde mental, na sua relação familiar, na sua relação com os amigos. Para essa geração agora... Tem uma nova geração vindo que tem outros valores. Que não é só que... Quando a gente fala de geração aqui, não é... Lógico que os mais jovens estão preocupados com isso. Eu não quero me ferrar de trabalhar para depois de 50 anos eu ter que gastar tudo com saúde. Eu quero viver com qualidade agora. E inclusive no meu trabalho. E aí, o líder de 40 que já questiona isso. O líder de 40, 50 anos, ele acha que tem que trabalhar até 10 horas da noite. Gente, esquece, isso não vai acontecer mais. A liderança precisa se adaptar para as novas realidades. E elas não estão se adaptando. E as próximas gerações serão ainda mais questionadoras, com maior preocupação social e ambiental. Sim, então a gente tem que essa é uma tendência... se adequar a isso. E o líder precisa se adequar. Então, eu digo, cara... Se é líder, vai estudar mais, vai entender mais essas relações de trabalho que as pessoas estão enxergando, porque a gente fala em geração, mas tem gente que já com 40, 50 anos, né, que é a minha geração, por exemplo, né, que já também pensa na qualidade de vida. Não, claro, até porque teve burnout. Entendeu? Ao longo da sua forma de se relacionar lógico que os mais jovens veem isso mais rápido, mas mesmo os mais velhos já também estão falando assim, cara, eu não quero isso para mim. Não é isso que eu quero. Então, a liderança precisa aprender a lidar melhor com isso para que a gente consiga ter um ambiente de trabalho melhor, para que esses índices de burnout no terceiro setor não acompanhem o que é o segundo setor e a gente consiga entregar melhor o trabalho. Eu costumo dizer, gente, valores da organização tem que ser atitudes. Exato. São crenças, precisam virar atitudes. E não é para um público. Eu não escolho ser, eu tenho escuta ativa, eu tenho uma escuta afetiva. Não é com seus funcionários, não, né? com beneficiário, mas com meu funcionário, não. Entendeu? Então, não dá pra gente escolher, esse público eu trato bem, esse público eu não trato bem. Então, para mim, já começa uma profunda incoerência e acho que, inclusive, impacta lá na frente na captação. Total. Porque são essas pessoas que vão representar a instituição em algum momento, em algum lugar de fala, e essa fala não vai ser positiva. Exato. Ou se for positiva, não vai convencer. Não, porque as pessoas percebem. Porque tá ali nítido que ela está insatisfeita com a organização. Então, acho que tem que ter o cuidado. Porque... Tratar bem é tratar bem todo mundo. E aí, só fazendo um complemento, captação é essa energia que você coloca. É isso. Você chega para uma reunião completamente satisfeito, porque você a gente transparece imediatamente. Não tem como, cara. A gente transparece imediatamente. Eu já fechei grandes negociações de captação com empresa pelo jeito entusiasmado de falar, do investidor virar para mim e falar assim, você acredita tanto no que você tá me vendendo? Que eu tô convencido. Eu tô convencido e eu vou nem que seja para eu testar se é isso mesmo.
Eu já ouvi isso várias vezes. Sim, total. Porque é o jeito, se você acredita, você vende bem aquilo na tua argumentação. Exato. Mas agora eu quero entrar num assunto que eu acho que é uma dúvida e é um assunto de interesse mesmo, de todo mundo. A gente acaba falando muito quando olha para captação com empresas, naquilo que são os caminhos, eu não vou dizer mais fáceis, mas talvez mais óbvios hoje, historicamente falando, no terceiro setor. Desde a promulgação da Lei Rouanet em 91 para cá, a gente teve um aumento importante e necessário dos incentivos fiscais, federais, estaduais e alguns municípios aí a gente tem uma quantidade bem menor. Só que o incentivo fiscal, primeiro, focado em grandes empresas, porque quando a gente está falando de incentivo federal, é empresa qualificada como lucro real. A gente está falando em projetos, ou seja, esquece a captação institucional, não é isso que vai trazer o recurso para o desenvolvimento institucional. E a gente está falando em ciclos curtos, ou seja, no máximo de um ano. Sim. E aí depois começa tudo de novo, quase que do zero, porque aí você volta, aprova o projeto de novo, presta contas, aprova e tenta o investidor de novo. E a gente sabe, tem muitas empresas grandes que querem pulverizar hoje em dia esses recursos. Então, quer dizer, eu foco na empresa grande porque eu acho que ela tem muito recurso para oferecer, mas ela distribui demais hoje em dia esse recurso, então cada vez buscando projetos de menor custo para ela dividir o imposto dela por mais projetos. Perfeito. E mudando de um ano para o outro. Quer dizer, sem continuidade, porque eu também quero colocar uma lista enorme no meu relatório de sustentabilidade para dizer que eu atingi um número muito grande de pessoas e de organizações. Então, quer dizer, a gente tem esse o cenário do incentivo, do projeto, da empresa grande. Perfeito. Só que a gente tem um meio de caminho aí de pequenas e médias empresas que muitas vezes querem fazer alguma coisa e não sabem nem por onde começar. E eu sei que você trabalha com esse perfil de captação. Qual o cenário que você está encontrando para pequenas e médias empresas hoje em dia? Ótimo. Então, assim, primeiro, tua leitura é exatamente o que eu penso, assim, e o que eu consigo enxergar também. Então, de fato, né, a gente vê que as grandes empresas, elas acabam concentrando um valor significativo das doações, porque, assim como na sociedade, no universo empresarial, a desigualdade também existe. Então, você vai olhar as 1.000 maiores empresas do Brasil, são aquelas que são o PIB do país, são aquelas também que vão acabar fazendo os maiores aportes de doação. O que eu tenho trabalhado muito, e não é só vendo como tendência, mas porque é ali onde é um mercado pouco explorado pelas organizações, são as pequenas e médias empresas. Então, existe uma possibilidade interessante para as organizações abordarem empresas que, primeiro, não estão sendo abordadas por outras empresas. Exato. Porque você vai bater na porta de uma multinacional, né? Não vou ficar falando aqui os nomes para não ficar fazendo merchan, mas não adianta você bater no nome de uma multinacional. São sempre as mesmas. Eu chego para uma organização e falo assim, lista aí 100 empresas para você poder abordar. Aí lá vem ela com as mesmas empresas que as outras 20 organizações que eu fiz trabalho também listaram. E eu falei assim, cara, assim como você está batendo na porta dessa empresa, tem outras 150 organizações batendo. O que é o teu projeto diante dos outros? Então, olha, não estou dizendo que não é para desconsiderar, mas existe uma outra possibilidade que é você procurar no teu entorno, muitas vezes, organizações que estão em cidades menores ou que estão no bairro, né? Você não precisa estar no centro de São Paulo, por exemplo, do Rio, de BH, ou de Curitiba, sei lá. Você pode estar ali num bairro mais periférico e que tem muita empresa ali. Tem supermercados, tem redes varejistas, tem grandes lojas. Você pode chegar lá nessas empresas e falar, cara... Tem pequenas indústrias. Olha, esse é o meu projeto e eu tenho aqui uma proposta para você de você nos apoiar para viabilizar a nossa organização. O que eu tenho seguido como um caminho que tem sido muito estratégico? Então, vamos pensar o seguinte, quando você está lidando com grandes doadores, você precisa investir tempo nessa relação. Tá? Então, você vai lá, vai fazer uma reunião, vai entender o que aquela empresa está fazendo, o caminho. Muitas vezes você não apresenta a proposta na primeira reunião, você vai voltar depois, então você tem que voltar para dentro da instituição, conversar com toda a equipe, falar, gente, o que a gente vai apresentar lá para aquela empresa para conseguir 300 mil reais? Ou 200 mil, sei lá.
Aí você vai descobrir, vai discutir, vai conversar, vai fazer a apresentação, vai levar tempo, você vai perder um dia, meio dia fazendo essa apresentação bonita, personalizada para aquela empresa. E aí você volta para a empresa, então você tem tempo de deslocamento, tempo da reunião, não é só o teu, às vezes você vai ter que ir mais com mais alguém. Então olha só, o processo ele acaba sendo um processo longo. Sim. Então você vai conseguir prospectar poucas empresas ao longo de um mês, 2 meses ali, 3, que é um tempo que você vai levar mais ou menos ali para fechar essa negociação. Então, você não pode usar essa mesma lógica para as pequenas e médias empresas. Se você vai para a empresa e você vai conversar com ela para pensar o que ela vai apoiar, voltar para a instituição e fazer toda essa discussão, no final ela vai doar 10 mil reais, o que é uma boa doação, que é muito importante para a instituição, mas ela não paga todo esse movimento que você precisou fazer. Porque aí chega no final de um ano, você conseguiu 10 empresas doando 10 mil, o que, pô, legal, mas isso não se sustenta. Né? Então você tem que pensar, e muitas vezes você ainda está captando para um projeto específico. Sim. Então você pega 10 mil reais para alocar num projeto específico, você não tem taxa administrativa, você não tem recurso para sua gestão e por aí vai. Então o que a gente tem trabalhado? Primeiro, desvincular de projetos. Então você tem projetos que você vai executar com aquele dinheiro, mas você não vai falar pro doador, ó, teu dinheiro está indo para isso. Um projeto que você tem você que está ajudando a viabilizar isso. a manutenção deste projeto ou de tantas crianças, tal. Isso, né, é a forma de você vender isso. Então, crie cotas, 4 cotas, eu tenho falado 4 aqui várias vezes, 4 cotas no máximo. Dependendo do perfil do teu projeto, cotas de 400, 500 reais, 1.000, 2.000 e 3.000, por exemplo. 4 cotas. Você pode dar nomes interessantes para cada uma dessas cotas, Exatamente. de acordo com a sua causa, né? Tem que eu acho incrível, assim, né? Que é Empresa Apaixonada, né? Que é um nome bacana, aí tem lá as cotas de cada uma e tudo mais. E você vai lá e fala, olha, você vai se tornar um doador mensal de R$1.000 para nossa instituição. Com esses R$1.000, equivale a um mês de atendimento nosso aqui de um paciente, etc. Se você doar 2.000, você está viabilizando 2 pacientes. Independente de ser pequena, média ou grande empresa, essa é a lógica do captar para o desenvolvimento institucional. Exato. Desvincula para começar dos projetos. É que nas grandes empresas, essa chave vai virar, porque a hora que ela está doando 50, 100 mil reais, ela vai querer o dinheiro num projeto. É muito difícil ela falar assim, tá bom, tá aí o dinheiro. E aí, nessas cotas, tem contrapartidas, que é um selo, palestra na empresa, bottom, um jantar com o presidente, se o presidente é um presidente renomado, sabe, esse tipo de coisa. Uma reunião entre os colaboradores, as empresas que estão colaborando para fazer networking. Cara, tudo isso vão virando atrativos para que aquela empresa apoie. Favor, exatamente. E é aquilo. Então, você vai para uma reunião e faz isso rápido. Então, olha, essas são as minhas cotas, essas são as contrapartidas. Ah, mas eu quero apoiar um projeto. Não. Com este valor, este é o programa que a gente está desenvolvendo. Eu abro mão de pegar 10 mil reais dele para investir num projeto, porque eu não vou ter grande... Não estou dizendo que é para excluir sempre essas condições. Não, mas isso tem que ser pensado estrategicamente. Mas, para a gente ganhar velocidade, você modela um programa que você vai dar agilidade para o captador chegar lá, apresentar, são essas cotas, e não tem essa coisa de mudar. Ah, mas ele está doando na cota 2, mas ele queria uma contrapartida que está na cota 3. Não. Não muda, porque senão daqui a pouco você tem 100 empresas, você tem que gerir isso. Você vai ter que fazer gestão disso. Mas o que é a vantagem disso? Primeiro, você traz o recurso não carimbado, você busca recurso em empresas que não estão sendo abordadas por outras organizações. Você fideliza tanto. Você faz a doação recorrente, o que é muito mais vantagem do que você chegar uma vez por ano naquela empresa e você vai pedir o mesmo dinheiro. Você está pedindo R$1.000 por mês para aquela empresa, são 12 mil no final de um ano, perfeito? Só que quando você pede 12 mil de uma vez só... Ela vai se assustar. Assusta. Exato. Pô, doar R$1.000 por mês é muito mais suave. Não, e o que a gente tem visto é isso, assim, a questão do fidelizar é no sentido de toda empresa tem as suas dores. Sim. Relacionadas a riscos sociais, Sim. Por mais que ela ainda não esteja pronta para olhar para isso. Sim. Certo? Quando eu chego e ajudo ela a entender o que gera valor para o negócio dela e ofereço isso... Sim. E eu ajudo a estruturar e ela vai fazer a primeira vez aquele patrocínio. Em geral,
eu fico fidelizado ali, porque eu ajudei a sanar uma dor, eu ajudei a desenvolver programas internos de patrocínio que a empresa nem sabia como fazer, Sim. e aí eu fico como única organização que está recebendo esse aporte, até quando é incentivo fiscal. Até quando é incentivo fiscal. Porque você pega, tem um grupo de empresas que está começando a passar do lucro presumido para o real. Sim. E não tem a menor ideia do que fazer com isso. E, cara, você tá ali já no coração da empresa para poder fazer essa relação. Vai lá e ensina o contador a fazer isso. Exato. E ele vai destinar o tempo todo para você. E tem uma coisa interessante que a gente pode depois já passar para um segundo ponto de tendência que eu gostaria de trazer aqui, que é essas pequenas e médias empresas muitas vezes são fornecedoras de grandes empresas. Exato. E ela também está começando a ser cobrada por conta de ESG, por conta de responsabilidade social, por conta da cadeia produtiva dessas empresas grandes, de que as empresas menores também tenham responsabilidade social. Então, por exemplo, teve uma empresa que procurou uma organização que a gente está fazendo um trabalho, que ela perdeu uma concorrência para exportação para a Europa, porque ela não tinha nenhuma ação de responsabilidade social. E aí, é muito comum. Ela falou, bom, daqui 2 anos eu vou precisar de novo. Então ela procurou a instituição agora. Eu tenho visto isso muito fortemente em empresas da área de engenharia. Sim. Que participam de concorrências e de repente o contrato tem uma cláusula, entra em pânico. Sim. Precisa cumprir. E aí começa aquela busca, no início eu acho que até desestruturada. Sim. Né? De eu preciso só jogar o recurso em algum lugar. Mas se a gente fizer, né, esse caminho de forma proativa e conectar com quem está nessa situação, aí a gente consegue ajudar a usar o recurso que ela vai ter que gastar, de alguma forma, mas gerando um impacto real, um impacto significativo, de um jeito que ela demonstre valor para o cliente dela. Exato. E aí isso abre para essa empresa a possibilidade de uma relação que é ótimo para você como organização. E aí, quando eu falo do ESG, o ESG vira esse argumento para essas médias empresas, talvez, né, que estão mais próximo dessas grandes empresas, para que você consiga dar isso como argumento. E aí eu começo a trazer um outro ponto, que é a tendência do ESG, nas pequenas e médias empresas, ele é um argumento. Para as grandes empresas, as organizações passam a ter ali como uma fonte de recurso, porque essas empresas precisam entregar indicadores para os seus financiadores, para os seus investidores, para que ela consiga desenvolver. E aí aqui eu vou entrar num ponto que às vezes pode ser até polêmico, mas a gente precisa tomar muito cuidado em achar que ESG agora é a grande solução para as organizações. Concordo. Não é. O ESG, a gente teve uma convidada aqui da primeira temporada, que ela falou uma frase que foi super impactante, a gente chegou até a fazer corte com essa frase, e que toda vez eu acabo repetindo e isso não sai da minha cabeça. O ESG é limitante. Ele é. Ele é um olhar para risco social, só. E a empresa vai te ver como um fornecedor. É isso, ela não está preocupada essencialmente... terceiro setor, cuidado, não diga que a gente é parte do ESG. A gente não é o S do ESG. Não usem essa fala, eu já vi vários lugares, enfim, vídeos de mídias sociais, de pessoas do terceiro setor ou até captadores dizendo, nós somos o S do ESG, divulgação de eventos, nós não queremos ser o S do ESG. Ela tem o papel dela porque como o S do ESG é só uma análise de risco social. E nem sempre riscos que a empresa está interessada em solucionar. Exato. Porque se essa análise de risco aparecer com um grau baixo, ela não vai fazer nada em relação àquele risco social. Exato. Então, a gente não é o S do ESG. Exato. A gente pode fazer parte, colaborar para uma agenda social corporativa mais ampla. Sim. Onde também tem o S, uma análise de risco social ali dentro. Sim. Agora, a gente não pode se reduzir a esse lugar do S do ESG. E assumir todo esse compromisso que é uma responsabilidade da empresa. Mas aí tem uma coisa que eu tenho sido muito crítico, que é o cuidado que a gente precisa ter para, primeiro, a organização não querer só investir nessa estratégia de ESG, nessa relação com as empresas, porque o dinheiro vai vir carimbado, o dinheiro vai vir para executar aquele projeto, e a relação, ela é muito mais limitante para a organização, porque a empresa ela vai cobrar muito mais resultado, ela vai cobrar muito mais transparência, apesar de ela não fazer o mesmo quando ela contrata uma empresa, porque tem muita empresa executando esses trabalhos que organizações fazem, e ela não vai cobrar da empresa a mesma transparência que ela cobra da organização. Não estou dizendo que não é para cobrar, tem de cobrar das organizações, mas a taxa administrativa, por exemplo, vai ser muito mais comprometida nessa relação com as empresas. E existe um outro cenário que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, que é
a gente não pode estimular, e como terceiro setor a gente precisa tomar muito cuidado nessa relação quando a gente está sentado na mesa com as empresas, de fazer ela migrar o seu investimento social e sua filantropia só pensando em ESG. Isso não pode acontecer. Ela tem que ter o olhar do ESG, porque ela precisa responder para os seus financiadores, para os seus investidores, mas ela tem que ter um investimento de responsabilidade social, de filantropia, que vai dar para a organização condição de fortalecimento institucional. Não, e ele pode ser estratégico, ele tem que estar alinhado com o negócio, mas são coisas diferentes. São diferentes. Exatamente. Né? Então, eu não posso pegar o grosso do meu investimento todo e falar, agora eu vou pôr tudo em ESG para dizer que eu estou fazendo... E outra coisa, a gente faz muita consultoria na área de ESG para o segundo setor. Quando a gente olha as ações relacionadas ao eixo social do ESG, a grande maioria delas olha para o ambiente interno da empresa. Sim, e não é para... E o ambiente externo, a grande maioria das vezes a gente não vê conexão. Não quer dizer que é o certo, mas as empresas ainda estão nessa fase de olhar para o ambiente interno e você não fazer a conexão dos temas do eixo social do ESG com o ambiente externo. Sim. As empresas nem olham para comunidades ainda, a grande maioria. Exato. Então, eu acho que tem um cuidado realmente importante para olhar aí. E acho que é para a gente poder construir essa relação da filantropia no Brasil mais voltada para o fortalecimento institucional, porque a gente tem que entender que a solução não vem de dentro da empresa, a solução está na comunidade, tá nas organizações que estão lá executando na ponta esse projeto. E eu preciso ter recurso não carimbado, um recurso que me fortaleça para que eu consiga ter bons salários, que eu consiga ter permanência, porque às vezes eu contrato um belo de um gestor programático, um belo de um oficineiro, e eu não consigo manter ele porque o projeto acaba e eu não vou ter que demitir ele. Exato. E aí ele vai trabalhar em outro lugar. É uma fragilidade gigante para essa organização. E aí eu perco aquele potencial, aquele conhecimento, aquele know-how para dar continuidade no meu trabalho na ponta. E acaba tendo rupturas no trabalho da organização. É muito complicado isso. Então, a gente tem que fazer esse diálogo com as empresas, com a filantropia em geral no Brasil. Estou falando das empresas, mas isso é com os grandes doadores, com os pequenos doadores, com essas empresas, com o indivíduo que doa lá R$30, ele precisa ter consciência de que a doação dele é muito mais do que só pôr dinheiro num projeto. Eu preciso fortalecer aquela instituição até para que ela também me represente nos espaços onde eu não consigo estar para as transformações de políticas públicas, por exemplo. Eu não consigo estar em Brasília brigando por leis que estão transitando lá. Eu preciso apoiar uma organização que vai ter lá um cara de advocacy que é bem pago, porque precisa ter muito conhecimento, para chegar lá em Brasília, sentar numa mesa com um deputado com bons argumentos e falar, cara, isso está errado. Essa lei não pode ser aprovada, ou essa lei precisa ser aprovada, a gente precisa de políticas públicas para isso. Eventualmente, isso colabora para minha licença social para operar, eu tenho que olhar para minha comunidade, eu tenho que ter legitimidade de estar ali, e eu contribuir com uma organização que é local, que está próxima de mim, vai me trazer essa legitimidade, mas contribuir institucionalmente. Sim. Então, acho que isso é algo que, de novo, não é uma tendência, mas eu acho que as organizações precisam começar a se colocar neste lugar. Mas não é uma tendência porque a empresa não sabe fazer. Não sabe. E a organização não trabalha isso. E a organização não se impõe. Não se impõe, porque numa mesa de negociação, muitas vezes você tem que chegar e falar assim, é o seguinte, minha taxa administrativa é 15%. E eu não abro mão disso. É isso. Eu não abro mão, porque é esse recurso, e aí tem que ter uma capacidade argumentativa de dizer, olha, esse recurso vai ser muito importante para que eu consiga ter uma equipe de contabilidade, de gestão e etc. E eu preciso disso, inclusive, para te entregar um trabalho melhor. Exatamente. Então, eu não abro mão. E aí as organizações, às vezes, acabam abrindo muito mão. E eu entendo, assim, eu tô trazendo de um ponto de vista que eu sei que é complexo, mas muitas vezes ela acaba cedendo porque ela precisa muito daquele recurso para poder executar um projeto. Mas também te garanto, e para todo mundo que está ouvindo aqui, que ela perdeu a grande oportunidade de negociar e às vezes ela aceita coisas que estão prejudicando muito mais ela do que ajudando. Mas aí é que está o papel do captador. Só para a gente fechar esse ciclo. Porque tem que ter essa habilidade de negociação. Sim. E a negociação, às vezes, é assumir o risco. Sim. Né? Você vai dizer não, você vai se impor dentro daquela relação. Exato. Então, precisamos de bons captadores nessas organizações. Ousados, algumas vezes. Com o perfil de negociação. Sim. Não adianta ser só o perfil de compreensão sobre a causa. Sim. E precisamos olhar para essas oportunidades que as organizações não estão olhando. Sim. E a pequena e média empresa está ali. Exato. E às vezes não é tendência só porque a gente não faz.
Porque na hora que descobre que tem um casamento de valor, de geração de valor compartilhado, de Super. intenções, e é bom para todo mundo, aquilo deslancha. Não, total. Né? Então temos concordo. oportunidades. Sem dúvida. Tiago, a gente vai caminhar para o final. Boa. E eu tenho sempre uma grande pergunta que eu faço, porque a gente envolvido com diversas causas, diversas organizações e etc. Às vezes a gente é um pouco de tudo, ou, enfim, ou não é um pouco de nenhuma. Sim. Você tem a sua causa social nesse universo gigante. Você tem aquela causa que você fala assim, poxa, essa causa que eu adoro quando eu trabalho para organização, ou eu sou doador para a organização dessa causa. Cara, olha, é uma boa pergunta, Raquel. Assim, eu lido muito com organizações das mais diversas causas, né? Então, nesse processo todo, né, eu acabo olhando muito mais, por exemplo, a sustentabilidade das organizações. Então, eu falo que a minha causa é a sustentabilidade, é o fortalecimento dessas instituições. Se eu for eleger efetivamente, essa talvez seja a minha grande causa no momento, até porque é isso que eu trabalho, eu estou dedicado a fazer com que essas organizações consigam ter esse desenvolvimento institucional e que a captação de recursos seja profissionalizada e que a gente tenha mais profissionais no setor, que a gente tenha mais disponibilidade de profissionais trabalhando nas organizações de forma profissional. Acho que essa é a minha grande causa. Eu me envolvo muito, assim, eu tenho um irmão que é deficiente, então essa é uma causa que acaba também me chamando um pouco mais de atenção. Eu já fui conselheiro voluntário numa outra organização que trabalha com população de rua, que também é uma causa que me sensibiliza, porque são duas causas que, queira ou não, você lida e cruza com ela no teu dia a dia o tempo todo. Então, acho que você está lidando com deficientes, às vezes a gente não enxerga isso. Que às vezes são muito invisibilizados. São invisibilizados. Você está na rua, você está andando, né? Estou aqui em São Paulo, então, cidades como Rio, que tem uma população de rua muito grande, a gente está todo dia. Então, a gente às vezes não para poder conversar, entender a necessidade, julga, tá lá porque quer, né? Porque não se esforça, ou o deficiente que, ele não quer trabalhar na cota de deficientes porque é mais fácil ele estar no benefício do governo. Gente, esquece esses preconceitos, não é isso, isso não representa a totalidade dessa população, nem da população de rua, nem dos deficientes, por exemplo. Então, são duas causas que eu tenho uma certa afinidade, além da ambiental, porque aí você já viu, já estou misturando. Eu estava esperando, eu fiquei pensando, né? Eu falei, poxa, e o início disso tudo foi ambiental, será que é uma causa? Não, tem dúvida, né? Então, tem vários clientes hoje que são da área ambiental, até porque essa proximidade acaba facilitando muito. Mas eu acho que, assim, além da questão da profissionalização, eu acho que a minha causa é humana. Sabe? É a gente conseguir se relacionar de forma muito mais humana hoje do que a gente realmente tem feito, sabe? Eu tenho dito muito que os desafios são a revolução é tecnológica, mas o desafio ele é humano. Então, você pode ter o melhor CRM, você pode ter o melhor computador na tua organização, você pode ter as melhores tecnologias sociais. No final das contas, Raquel, é isso daqui que faz diferença. É isso. Eu estar aqui com você, de fato, com você, com o meu doador, com o meu... A gente precisa também evoluir para ser menos duro com a gente, com os outros, né? Total. Então, assim, tornar isso mais leve é muito mais prazeroso. Fazer com que as coisas sejam mais fluidas, até para que a gente consiga também fazer com que as equipes consigam desenvolver com mais humanidade. Então, por exemplo, eu estava numa organização e o rapaz lá é novo na captação, fazendo um belo no trabalho e tal, mas ele interage com os atendidos de uma forma um pouquinho mais, né, não tão próxima, assim, ele conversa bem, ele tá ganhando essa habilidade. Por quê? Porque toda vez que eu tô lá, eu vou almoçar e sento do lado das crianças e fico conversando, e fico tirando sarro, e sacaneio eles mesmo. Pô, Thiago, você fica sacaneando as crianças? Eu sacaneio mesmo, vou brincar e vou tirar onda com eles. E aí teve um que a gente tava outro dia lá brincando, um jovem com síndrome de Down, o Rafael, e aí ele tava lá almoçando e eu comecei a falar de futebol com ele. Eu sou São Paulino, eu falei assim, e aí São Paulino? Ele, sou São Paulino, não sei o quê. Aí eu fiquei brancando, ele era palmeirense e tal. Mas eu falei, mas e aí, você gosta de futebol? Não gosto muito não, eu gosto mais de basquete. Beleza, na hora do almoço, quando a gente tava voltando, ele tava com a bola de basquete do lado da quadra, pra chegar no escritório. Conectou. Ele falou assim, quer jogar? Que bonitinho. Aí eu falei, cara, na hora,
estabelecer Falei, uma chega aí, conexão Diegão. ali, é. E a gente começou a jogar ali com ele. E, lógico, além de ter gasto umas boas calorias ali, ter feito o cardio do dia, foi ótimo, porque isso nos conecta com... É isso. Isso é importante. É importante, primeiro, porque para mim aquilo foi muito rico. Segundo, que para aquele rapaz foi muito importante. Isso é parte do nosso trabalho social, É isso. inclusive. A gente mesmo na captação, a gente tem que viver as causas. Sim. Não adianta a gente sentar numa cadeira, numa sala com ar-condicionado, na frente de um computador e achar que a gente vai resolver o mundo dali. Não vai. Isso, Raquel, a gente tem que fazer e proporcionar para os nossos doadores. O que eu sinto é que os doadores olham o dinheiro só como uma única forma de relação com a organização. E a gente precisa fazer com que os doadores tenham real contato com a realidade. Então, eu tive uma vez, um dia que eu estava numa reunião e aí a gente estava falando sobre a população de rua e tal, e aí uma das pessoas na mesa falou assim, não, a gente precisa fazer o doador entender que o dinheiro dele está ajudando a fazer essa população a fazer parte da sociedade, a ser reintegrado na sociedade. Eu falei, gente, não, eles já são uma sociedade, eles fazem parte disso, eles só vivem numa condição diferente, que não é humana, que não é digna para ele. E que a gente precisa dar essa dignidade, óbvio. Mas ele é parte da sociedade, ele não está apartado disso. A gente está excluindo? Porque tem uma relação hierárquica. E eu falei, ao contrário, a gente tem que fazer com que os doadores entrem numa realidade que ele não está enxergando. Eu tenho que fazer ele sair lá de casa e falar, cara, você tem que sentar aqui e vir jogar basquete com o Rafael. Você tem que sentar aqui e conversar com um cara que é de rua para entender por que ele está na rua. Que ele não fez uma escolha, pura e simplesmente. A vida jogou ele naquela condição e que eu duvido que se você tivesse passado por aquilo, você não estaria nesse lugar também. Então, fazer as pessoas entrarem de fato para compreender que viver socialmente é importante para que a gente consiga fazer uma sociedade melhor. Não é só doar. Doação é importante. Olha que está falando aqui é um captador de recursos. Doar é importante, mas não pode ser só isso. E eu tenho que proporcionar isso e humanizar. Então, quando eu falo da causa, cara, eu quero proporcionar que a captação seja profissionalizada, mas que os doadores tenham a chance também de serem mais humanizados nessa relação com de se aproximar efetivamente, porque aí também passa a entender melhor e fazer mais sentido. Exato, exatamente. Sem dúvida. E aí filantropia faz mais sentido, as relações vão fazer mais sentido, a organização vai ter muito mais legitimidade no que ela está fazendo e o doador vai ter muito mais prazer em fazer essa doação porque ele consegue sentir, não é ver só. Ver é um nível. Mesmo. Fazer o doador sentir é o ápice da nossa relação com o doador. Perfeito. Tiago, maravilha. Obrigada pela participação. Falamos de vários assuntos aqui hoje, hein? Total. Acho que hoje foi quase uma aula. Foi bem legal. Mas obrigada por estar aqui, por compartilhar tantas impressões, conhecimentos, vivência. E vai ser muito bom manter essa relação. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui com você. É uma amiga querida do setor, todo mundo, né, admira demais, é bacana poder compartilhar e poder levar essa mensagem. Espero que todo mundo também tenha curtido aí do outro lado, seja o dia, a hora que vocês estiverem assistindo, que seja muito proveitoso. Obrigado mais uma vez. Obrigada.